Quando o milionário feito a si mesmo, Ethan Ward, entrou naquela cerimônia de graduação da Força Aérea, esperava champanhe e apertos de mão. Não ficar cara a cara com a mulher cujo coração ele tinha despedaçado há 19 anos. Mas nada o poderia ter preparado para o que aconteceu a seguir. Um jovem piloto avançou para receber as suas asas e Ethan sentiu o chão desaparecer debaixo de si, porque o miúdo tinha o seu sorriso, os seus olhos, o seu rosto inteiro a encará-lo. A mulher que ele abandonara estava ali, a aplaudir orgulhosamente, enquanto o filho deles, um filho que Ethan nunca soubera que existia, saudava um futuro construído sobre os sacrifícios dela e a sua ausência. Ela guardara o segredo por quase 2 décadas, criando o filho sozinha, enquanto Ethan construíra um império sobre as cinzas do único amor que alguma vez importara. Agora as câmaras piscam. A verdade está a desvendar-se, e 3 vidas estão prestes a colidir de maneiras que nenhum deles previa. O que acontece quando um homem que tem tudo descobre que perdeu as únicas coisas que importavam? O sol forte batia nos campos de parada da Academia da Força Aérea. Ethan Ward ajustou a gravata e saiu do seu Mercedes preto. O calor atingiu-o imediatamente. O seu fato era caro, feito à medida, cinzento carvão com fios de prata que apanhavam a luz. Tudo nele gritava sucesso. As câmaras disparavam flashes enquanto ele caminhava em direção ao palco da cerimônia. Repórteres chamavam o seu nome. "Senhor Ward, por aqui!" Ele sorriu. Já o tinha feito centenas de vezes. O milionário feito a si mesmo. O gênio da tecnologia que começou do nada e construiu um império. Hoje estava ali como patrocinador a investir o seu dinheiro onde importava, a apoiar jovens pilotos, futuros heróis. Os campos da cerimônia fervilhavam de energia. Famílias agarravam programas. Crianças acenavam com pequenas bandeiras de Portugal. Pais orgulhosos ajeitavam as suas melhores roupas e enxugavam lágrimas de felicidade. O palco erguia-se alto, drapeado em vermelho e verde. Fileiras de cadeiras estavam viradas para ele, enchendo-se rapidamente com convidados. Ethan apertou a mão do diretor da academia, posou para mais fotos. Assinou um cheque cerimonial que financiaria bolsas de estudo. Tudo rotina, tudo fácil. Depois, a cerimônia começou. Os cadetes marcharam para o campo em formação perfeita. As suas botas batiam no chão em ritmo. Os uniformes estavam impecáveis, os rostos sérios. Um a um foram chamados para receber as suas asas, o símbolo de que tinham conquistado o seu lugar no céu. Ethan estava perto do palco com outros patrocinadores. Chloe, a sua noiva, agarrava-lhe o braço. Ela usava um vestido creme e óculos de sol grandes. O seu perfume era forte e doce. Inclinou-se perto, sussurrando sobre a festa pós-cerimônia, sobre serem vistos, sobre contactos que podiam fazer. Ele assentiu, mas não a ouviu realmente. Alferes Lucas Bennett. O nome ecoou pelos altifalantes. Um jovem avançou. 19, talvez 20. Alto. Andar confiante. Cabelo escuro e traços fortes. Quando ele sorriu para a multidão, o mundo de Ethan vacilou. Aquele sorriso. Ele conhecia aquele sorriso. Tinha-o visto ao espelho durante 30 anos. A linha do queixo do jovem. A maneira como ele segurava os ombros. Até a forma como os olhos enrugavam nos cantos quando sorria. Tudo era familiar. Demasiado familiar. A garganta de Ethan secou-se. O cadete apertou a mão do coronel. Aceitou as suas asas. Saudou com orgulho. Depois virou-se para encarar a multidão, e os seus olhos procuraram na audiência até que aterraram em alguém na terceira fila. Ethan seguiu o seu olhar, e lá estava ela, Naomi. O seu coração parou. Parou mesmo. O ruído da multidão desvaneceu-se para nada. O aplauso tornou-se um trovão distante. Tudo o que conseguia ver era ela. 7 anos. Tinham passado 7 anos desde que vira Naomi Bennett. 7 anos desde que lhe partira o coração. 7 anos desde que escolhera a sua carreira, a sua ambição, o seu futuro e a abandonara a chorar à porta. Ela parecia diferente agora. Mais velha, claro. O cabelo estava natural, apanhado num estilo simples. Usava um vestido azul marinho modesto, mas bonito. Nenhuma joia, exceto pequenos brincos. Ela aplaudia o jovem, o Lucas, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. O seu sorriso era pura alegria, puro amor, pura maternidade. Ethan,
Chloe puxou-lhe o braço. Estás bem? Estás pálido. Ele não conseguiu responder. Não conseguiu mexer-se. Os seus olhos fixaram-se em Naomi. E depois, como se ela sentisse o seu olhar, ela olhou para cima. Os seus olhos encontraram-se. Por um momento, tudo parou. A terra, o tempo, o seu coração. O sorriso dela desvaneceu-se. As mãos pararam a meio do aplauso. Mesmo a esta distância, ele conseguia ver o rosto dela endurecer, ver o choque, o medo, a raiva. Depois, ela desviou o olhar, deliberadamente. Virou-se de novo para Lucas, enxugando as lágrimas, forçando o sorriso de volta ao lugar. Mas Ethan não conseguia desviar o olhar. A matemática explodiu na sua mente como um comboio de carga. 19 anos. Lucas tinha 19. Naomi era a mãe dele. E há 19 anos. Não. Não podia ser. Mas o rosto de Lucas, aquele sorriso, aqueles olhos, era o rosto dele. Ethan! A voz de Chloe cortou mais afiada agora. As pessoas estão a olhar. Sorri! Ele forçou-se a mexer, a acenar, a aplaudir quando todos os outros aplaudiam. Mas as suas mãos pareciam dormentes. A cerimônia continuou. Mais cadetes, mais asas, mais famílias orgulhosas. Ethan não viu nada disso. A sua mente girava em círculos, a percorrer memórias que tinha enterrado há muito tempo. A cerimônia finalmente terminou. As famílias apressaram-se a abraçar os seus cadetes. As câmaras disparavam. Risos e lágrimas misturavam-se no ar quente da tarde. Ethan permaneceu paralisado perto do palco. Chloe conversava com alguém, talvez a esposa de um influente deputado. Ele não se importava. Fingiu verificar o telemóvel, mas os seus olhos seguiam Naomi pela multidão. Ela movia-se com propósito, o braço em volta dos ombros de Lucas. O jovem riu-se de algo que ela disse. Puxou-a para perto. Beijou-lhe a testa. Um bom filho. Um filho amoroso. O peito de Ethan doía. O coronel Harris, o diretor da cerimônia, aproximou-se de Lucas. Apertou-lhe a mão com genuíno calor. Disse algo que fez Lucas erguer-se mais alto. Depois, os olhos do coronel percorreram a multidão e pousaram em Ethan. A expressão do homem mais velho mudou, apenas ligeiramente. Um vislumbre de reconhecimento, de compreensão. Ele sabia. De alguma forma, o coronel Harris sabia. Ethan, querido, devíamos ir para a recepção. Chloe reapareceu ao seu lado, ligando o braço ao dele. Um secretário de Estado vai estar lá, e aquele investidor tecnológico da Califórnia que querias conhecer. Num minuto, disse ele com a voz rouca. O que se passa contigo hoje? Ela franziu a testa, estudando o rosto dele. Tens agido estranhamente desde que a cerimônia começou. Nada, estou bem. Mas ele não estava bem. Estava a afogar-se. A afogar-se em perguntas e memórias e na visão do rosto de Naomi. Mais velha agora, mais forte agora, mas ainda o rosto que assombrava os seus sonhos. A multidão começou a mover-se em direção ao salão da recepção. Uma tenda grande com mesas brancas e comida de catering. A música tocava suavemente. Empregados transportavam tabuleiros de champanhe. Ethan seguiu como um homem em transe. Perdeu Naomi de vista na multidão. Depois, encontrou-a novamente perto da mesa do buffet. Ela estava a encher um prato para Lucas, que brincava com outro cadete ali perto. Ela sorria, mas o sorriso não lhe chegava aos olhos. Os ombros estavam tensos. Ethan aproximou-se. Os seus pés levaram-no em frente, embora a sua mente lhe gritasse para parar, para ir embora, para deixar para lá. Ele não conseguiu. Acabou na mesa do buffet, a apenas 2 passos dela, perto o suficiente para cheirar o perfume dela, algo leve e floral. Perto o suficiente para ver as linhas finas nos cantos dos seus olhos, perto o suficiente para se lembrar de tudo. Ela estendeu a mão para um pãozinho. Ele estendeu a mão para o mesmo cesto. As mãos não se tocaram, mas ela recuou como se ele a tivesse queimado. Naomi, a sua voz saiu num sussurro, quebrada, desesperada. Ela olhou para cima, encontrou os olhos dele. Por um segundo, apenas um, ele viu tudo no rosto dela, a mágoa, a raiva, os anos a carregar algo pesado sozinha. Depois a sua expressão fechou-se. Tornou-se uma parede. Ethan, apenas o seu nome. Nada mais. Fria e distante. Eu não sabia que estarias aqui, disse ele. Nem eu. A voz dela era firme. Demasiado firme. Parabéns pelo teu sucesso. Tenho te visto nas notícias.
Naomi, Com licença. Ela pegou no prato e virou-se. Simples assim. Voltou para Lucas, as costas direitas, os passos medidos. Ethan ficou ali, a segurar um prato vazio, o coração a martelar, a mente a gritar. Chloe apareceu ao seu lado novamente. Quem era aquela? Ninguém, mentiu ele. Apenas alguém que eu conhecia. Ela é bonita, de uma forma simples. O tom de Chloe carregava julgamento. É mãe de um dos cadetes? Sim. Que pena. Mãe solteira, presumo. Ela tem aquele ar cansado, esgotado. Chloe tomou um gole de champanhe. Pelo menos o filho dela tornou-se alguém. A mandíbula de Ethan apertou-se. Ele quis defender Naomi. Dizer a Chloe que ela não tinha ideia do que estava a falar. Que Naomi era mais forte e melhor do que Chloe alguma vez poderia entender. Mas ele não disse nada. Porque ele perdera o direito de defender Naomi há 7 anos. Naquela noite, Ethan sentou-se no seu quarto de hotel. A suíte presidencial no Ritz-Carlton. Janelas do chão ao teto com vista para as luzes da cidade. Tudo era perfeito, luxuoso, vazio. Ele mandara Chloe para casa mais cedo, alegando que tinha chamadas de trabalho a fazer. Ela fez beicinho, mas partiu. Os saltos a tilintar pelo corredor. Agora ele estava sentado no escuro, a olhar para o telemóvel. Já tinha feito a pesquisa. Já a tinha encontrado. Naomi Bennett. Ainda a viver nos arredores de Lisboa. Ainda a usar o seu nome de solteira. Sem registros de casamento. Nenhuma presença nas redes sociais, além de um perfil básico sem fotos. E um filho, Lucas Bennett, nascido a 15 de junho. Há 19 anos. Ethan fez as contas novamente. E novamente. Junho. Há 19 anos. Isso foi 9 meses depois de ele fechou os olhos e deixou a memória invadi-lo. Ele tinha 23 anos. Um cadete nesta mesma academia da Força Aérea. Ambicioso, determinado, sedento por provar-se, e tinha conhecido Naomi numa cafetaria local. Ela trabalhava lá a tempo parcial, estudava mecânica numa escola profissional local. O pai dela era um mecânico reformado da Força Aérea. Ela amava aviões da mesma forma que algumas pessoas amam a música. Apaixonaram-se rapidamente, intensamente, completamente. Durante 2 anos ela fora o seu tudo, a sua âncora, o seu porto seguro. Depois veio a escolha, uma oportunidade de sair da Força Aérea mais cedo para se juntar a uma startup no Vale do Silício. Uma chance de construir algo, de se tornar alguém. Naomi implorara-lhe para ficar, ou para a levar com ele. Ela dissera que eles poderiam fazer funcionar, que o amor valia mais do que dinheiro. Mas ele era jovem e estúpido, e convencido de que o sucesso o faria feliz, que ele poderia sempre voltar, que ela esperaria. Ela não esperou. Ele ligou 2 meses depois de partir. O número dela estava desligado. Ele voltou uma vez, 6 meses depois. O apartamento dela estava vazio. O pai dela tinha falecido, disseram os vizinhos. Ela tinha se mudado. Ninguém sabia para onde. Ele disse a si mesmo que era o melhor, que separar de vez era mais fácil, que ele tinha feito a escolha certa. Ele construiu o seu império, fez os seus milhões, tornou-se o homem que todos queriam ser. E ele fora infeliz. Ele namorara. Bastante. Chloe estava por perto há 2 anos. Ela era linda, tinha contactos, perfeita no papel. Mas quando ela falava, ele não sentia nada. Quando ela o tocava, ele sentia frio, porque nenhuma delas era Naomi. Agora, sentado no seu quarto de hotel, Ethan olhou para a foto que encontrara online. Um antigo arquivo da Força Aérea. Naomi a visitá-lo durante o treino. Ela tinha 21 anos na foto. A rir, a mão na dele, feliz. Carimbo da data. Setembro, há 19 anos. 3 meses antes de ele a deixar. Lucas nasceu em junho, 9 meses depois. A percepção atingiu-o como um golpe físico. Lucas era o filho dele. Ele sabia. Sabia-o nos seus ossos, no seu sangue, na forma como o rapaz sorria e se portava e olhava para o mundo. Naomi estava grávida. E ele partira. E ela nunca lhe dissera. Ethan baixou a cabeça entre as mãos e tentou respirar. Do outro lado da cidade, numa pequena casa com um jardim cuidado, Naomi estava sentada na sua cozinha. As luzes estavam apagadas, exceto por um candeeiro solitário. Lucas estava no quarto, provavelmente a enviar mensagens aos amigos, radiante com o seu grande dia. Ela devia estar a celebrar, devia estar feliz. O seu filho, o seu lindo e brilhante filho,
Tinha recebido as suas asas. Ele ia voar, ia ser alguém. Ela conseguira. Criou-o sozinha. Fez turnos duplos. Saltou refeições. Sacrificou tudo. E valeu a pena. Até hoje. Até Ethan Ward reaparecer na sua vida com o ar de uma estrela de cinema e a olhar para o filho dela como se tivesse visto um fantasma. Ela sabia que este dia podia chegar. No fundo, sempre soubera. Lucas parecia demasiado com o pai. As pessoas já o tinham comentado antes. Deve ser parecido com o pai, diziam alegremente, e ela sorria e mudava de assunto. Mas nunca esperara que acontecesse assim, no momento de maior orgulho de Lucas. Com Ethan mesmo ali, perto o suficiente para tocar. Ela vira o reconhecimento nos olhos dele, vira o choque, a confusão. Ele sabia, ou pelo menos, ele suspeitava. Naomi tirou uma velha caixa de sapatos do fundo do seu armário. Lá dentro estavam fotos que ela nunca via. Não conseguia ver. Fotos dela e de Ethan quando eram jovens e apaixonados e estúpidos o suficiente para acreditar que duraria para sempre. Ali, aquela. Ethan no seu uniforme de cadete, a sorrir para a câmara. Ele parecia tanto com Lucas que lhe apertava o peito. Ela descobriu que estava grávida 3 semanas depois de ele partir. 3 semanas a ligar para um número desligado e a chorar até adormecer. 3 semanas a saber que ele escolhera os seus sonhos em vez dela. Ela poderia tê-lo encontrado, poderia tê-lo localizado, contado sobre o bebê, mas ela estava zangada, magoada e aterrorizada. E se ele não se importasse? E se ele lhe atirasse dinheiro e simplesmente se fosse embora? E se ele tentasse levar o bebê dela? Então ela guardou o segredo. Mudou-se, recomeçou, criou Lucas sozinha e fez um trabalho e tanto. Lucas era bondoso, inteligente, respeitoso. Ele sabia que a mãe o amava mais do que a vida em si. Ele não precisava de um pai que os abandonara antes mesmo de ele nascer. Mãe? Lucas apareceu na porta da cozinha, fazendo-a sobressaltar-se. Estás bem? Ela rapidamente empurrou as fotos de volta para a caixa. Sim, querido, a pensar no dia de hoje, tenho tanto orgulho em ti. Ele sorriu, aquele sorriso que era puro Ethan, e veio abraçá-la. Obrigado, mãe, por tudo. Sei que não foi fácil. Os olhos dela ardiam com lágrimas. Tu sempre valeste a pena. Aquele homem hoje, disse Lucas casualmente afastando-se. Aquele patrocinador, Ethan Ward. Ele parecia, não sei, intenso. Conhecias-o? O sangue de Naomi gelou. Por que perguntas? Ele estava a olhar para ti durante a recessão, tipo, mesmo a olhar. Foi um bocado estranho. Nós conhecíamos-nos há muito tempo. Não é nada. Ele era teu namorado ou algo assim? Lucas riu. Isso seria louco. Ele é, tipo, super rico agora. Não foi nada, repetiu ela firmemente. História antiga. Não te preocupes com isso. Mas os olhos de Lucas, os olhos de Ethan, estudaram-na com curiosidade. Se tu o dizes. Depois de ele voltar para o quarto, Naomi sussurrou para a cozinha vazia. Tu nunca saberás, meu amor. Nunca saberás. Mas mesmo ao dizê-lo, ela sabia que era uma mentira. A verdade já estava a desvendar-se. Na manhã seguinte, Ethan acordou cedo. Não tinha dormido, não conseguia dormir. A sua mente corria através de cenários, possibilidades, planos. Ele precisava vê-la novamente, de falar com ela, de saber a verdade. Às 8 da manhã, ele estava vestido e no seu carro. Tinha feito algumas chamadas. Descobriu onde Lucas treinava, o hangar da Força Aérea no lado norte da base. Ele dirigiu-se para lá sob o pretexto de finalizar a sua doação de patrocínio. Ligou com antecedência para informar que ia. Ficaram radiantes. Um milionário a ter um interesse pessoal? Claro que o iriam atender. O hangar era enorme. Jatos brilhavam sob luzes fluorescentes. O cheiro a combustível e metal enchia o ar. Jovens pilotos andavam em fatos de voo, a verificar equipamentos, a falar em jargão técnico. E lá estava Naomi. Ela usava roupa de trabalho, jeans e uma blusa simples. O cabelo estava apanhado. Ela carregava uma prancheta e falava com um mecânico, a apontar para algo num motor de jato. Ela trabalhava ali. Claro que sim. Ela sempre amara aviões. O coração de Ethan apertou-se. Um jovem oficial aproximou-se dele. Senhor Ward, bem-vindo de volta. Gostaria de uma visita? Na verdade, disse Ethan, os olhos ainda em Naomi, gostaria de falar com a senhora Bennett. Ela está disponível?
O oficial olhou para ela. Naomi? Claro, vou chamá-la. Antes que Ethan pudesse impedi-lo, o oficial chamou. Naomi, tens uma visita. Ela levantou os olhos. Viu Ethan. O rosto dela endureceu. Ela disse algo ao mecânico e caminhou lentamente. Cada passo parecia custar-lhe algo. Senhor Ward. A voz dela era profissional, fria. Em que posso ajudá-lo? O oficial desculpou-se, deixando-os sozinhos perto de um jato estacionado. Naomi, disse Ethan baixinho. Precisamos de falar. Não, não precisamos. Lucas é teu filho? Ela vacilou. Apenas um pouco, mas ele viu. Tu sabes que sim. Ele é... Ele não conseguia dizê-lo. Não conseguia forçar as palavras a sair. Ele é o quê? Ela cruzou os braços. Os olhos dela flamejaram. Diz o que vieste dizer, Ethan. Ele é meu? As palavras pairaram no ar entre eles. Pesadas. Impossíveis. Verdadeiras. A mandíbula de Naomi apertou-se. Não tens o direito de me perguntar isso. Isso não é uma resposta. É a única resposta que vais ter. Ela virou-se para ir embora. Naomi, por favor. Ele agarrou-lhe o braço. Não com força. Apenas o suficiente para a parar. Ela soltou-se bruscamente. Não me toques. Eu preciso de saber. Por quê? A voz dela falhou. Por que é que precisas de saber? Para que possas aparecer e fazer de herói. Para que possas aliviar a tua culpa. Para que possas arruinar a vida dele com o teu dinheiro, a tua fama e o teu novo mundo perfeito. Eu nunca. Tu já o fizeste. As palavras explodiram dela. Tu partiste, tu escolheste e eu segui em frente. Lucas tem uma boa vida, uma vida feliz. Tu não tens o direito de... Senhora Bennet? A voz do coronel Harris interrompeu. Ele caminhou na direção deles com autoridade. Está tudo bem? Naomi respirou fundo. Endireitou os ombros. Está tudo bem, coronel. O Sr. Ward estava apenas de saída. O coronel olhou entre eles. A sua expressão era conhecedora, solidária, mas firme. Sr. Ward, talvez este não seja o melhor lugar para uma reunião. Os pilotos estão a treinar. Precisamos de um mínimo de distrações. Foi uma dispensa educada, uma ordem clara. Ethan assentiu rigidamente. Claro, as minhas desculpas. Ele olhou para Naomi mais uma vez. Ela encarou-o de volta, os olhos molhados, mas desafiadores. Depois ele virou-se e foi embora. Mas isto não tinha acabado, nem perto. Naquela tarde, Chloe ligou. A voz dela era cortante. Onde estiveste esta manhã? Tínhamos uma reunião com o organizador de casamentos. Desculpa, tive de finalizar alguns detalhes de patrocínio. Detalhes que demoraram 4 horas? Chloe, eu... Estás a ser estranho, Ethan. Desde aquela cerimônia ontem. O que se passa? Ele esfregou os olhos. O cansaço puxava-o. Nada. Apenas estresse do trabalho. Bem, resolve isso. O casamento é daqui a 3 meses. Preciso que estejas presente. Ela desligou sem se despedir. Ethan olhou para o telemóvel. Estava noivo de uma mulher que não amava. Tinha construído uma vida que parecia vazia. E algures nos arredores de Lisboa, o seu filho, vivia sem saber quem era o pai. Passara 7 anos a fugir do seu passado, a construir muros, a perseguir o sucesso. E num só dia tudo se desmoronara. Ele abriu o portátil, digitou o nome de Naomi num motor de busca, encontrou o endereço dela, o seu histórico de trabalho, a sua vida exposta em pegadas digitais. Ela tinha passado por dificuldades, isso era claro. Mãe solteira, empregos mal pagos no início, aulas noturnas, lentamente, a subir até uma posição decente na Força Aérea como mecânica civil. Ela tinha feito tudo sozinha, por causa dele. Ethan fechou o portátil e tomou uma decisão. Ligou para a sua assistente. Preciso de uma verificação de antecedentes completa. Naomi Bennet. Quero saber tudo. Era errado. Ele sabia que era errado, mas não conseguia parar. Não conseguia afastar-se. Não desta vez. Naomi conduziu para casa naquela noite, sentindo-se como se tivesse sido atropelada por um caminhão. As mãos dela tremiam no volante. A mente repassava a conversa com Ethan uma e outra vez. Ele é meu. Ela quis gritar, chorar, dizer-lhe que sim, e que era culpa dele por não saber. Culpa dele por partir. Culpa dele por escolher o dinheiro e o sucesso em vez dela. Mas ela conseguiu manter-se firme. Apenas por pouco. Ela estacionou na sua entrada. Dona Green, a sua vizinha, acenou da varanda. A senhora mais velha tinha 60 e poucos anos.
calorosa e sábia, e uma das poucas amigas de Naomi. Vem tomar um chá, minha querida, chamou a dona Greene. Pareces precisar. Naomi hesitou. Depois assentiu. Lucas não estaria em casa por mais 1 hora. A casa da dona Greene cheirava a canela e livros antigos. Sentaram-se na cozinha com chávenas desemparelhadas de chá de camomila. Vais contar-me o que se passa? Perguntou a dona Greene gentilmente. A determinação de Naomi desmoronou-se. A história toda derramou-se. Ethan, Lucas, a cerimônia, o confronto. Dona Greene ouviu sem interromper. Quando Naomi terminou, a mulher mais velha deu-lhe uma palmada na mão. Os segredos envelhecem mal, minha filha. Eu estava a proteger o Lucas. Estavas? Ou estavas a proteger-te a ti mesma? A pergunta atingiu-a como uma bofetada. Isso não é justo. Talvez não. Mas é verdade. Os olhos da senhora Greene eram bondosos. Aquele rapaz tem o direito de saber de onde vem. E aquele homem, não importa o que fez, tem o direito de conhecer o seu filho. Ele abandonou-me. Sim, abandonou. E isso foi errado. Mas 2 erros não fazem um certo. Tu sabes disso. Os olhos de Naomi encheram-se de lágrimas. Se ele me levar o Lucas. O amor de uma mãe não desaparece porque um pai aparece. O Lucas sabe quem o criou, quem se sacrificou por ele. Isso não vai mudar. Estou com medo. Eu sei, minha querida. Eu sei. A senhora Greene apertou-lhe a mão. Mas o medo é uma péssima desculpa para a desonestidade, especialmente com alguém que se ama. Quando Naomi chegou à casa, sentou-se no carro por muito tempo, a olhar para a sua casa, a pensar no Lucas lá dentro, provavelmente a fazer os trabalhos de casa ou a jogar videojogos. Feliz, seguro, seu. Pensou no olhar de Ethan quando ele perguntara se Lucas era seu filho. O desespero, a esperança. E pensou nas palavras da senhora Greene. Os segredos envelhecem mal. Naquela noite, Lucas entrou na cozinha enquanto ela preparava o jantar. Olá, mãe. Adivinha? O que, meu amor? Fui convidado para um jantar de gala para pilotos amanhã à noite. A empresa do Sr. Ward está a organizá-lo. O coronel Harris disse que eu devia ir, que é bom para estabelecer contactos. A faca de Naomi caiu com estrondo na tábua de cortar. O jantar de Ethan Ward? Sim, fixe, não é? Posso ir? Ela quis dizer não. Mantê-lo longe de Ethan. Protegê-lo, mas os olhos de Lucas brilhavam de entusiasmo. Aquilo fazia parte do seu sonho, do seu futuro. Ela forçou um sorriso. Claro que podes ir. Fantástico. Ele beijou-lhe a bochecha e saiu disparado. Naomi ficou sozinha na cozinha, com um aperto no coração. Ethan não ia desaparecer. Ele ia fazer parte da vida de Lucas agora, quisesse ela ou não. A questão era, quanto dano faria a verdade quando finalmente viesse à tona? Na noite seguinte, Lucas vestiu o seu uniforme de gala. Estava tão elegante, tão crescido. Naomi ajudou-o com a gravata, as suas mãos a tremerem ligeiramente. Estás bem, mãe? Ele perguntou. Só orgulhosa de ti. É tudo. O jantar foi num restaurante requintado no centro da cidade. Lucas conduziu. Naomi ficou em casa, a andar de um lado para o outro na sala, incapaz de ficar sentada. No restaurante, Ethan cumprimentou cada jovem piloto pessoalmente. Quando Lucas entrou, Ethan prendeu a respiração. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Aquele era o seu filho, o seu rapaz. Lucas, disse Ethan calorosamente, estendendo a mão. Fico feliz que tenhas podido vir. Obrigado pelo convite, senhor. Lucas apertou-lhe a mão com firmeza. Isto é incrível. Conversaram durante o jantar. Ethan perguntou sobre o treino de Lucas, os seus objetivos, os seus interesses. Lucas era articulado e apaixonado. Falou dos sacrifícios da mãe, de como ela se desdobrara em sacrifícios para lhe dar oportunidades. Ela é incrível, disse Lucas com amor genuíno. Não sei como ela conseguiu fazer tudo sozinha, mas conseguiu. Devo-lhe tudo. O peito de Ethan apertou-lhe. Parece uma mulher fantástica. Ela é. Lucas fez uma pausa. Na verdade, acho que o senhor a conhecia. Ela mencionou que eram velhos amigos. Éramos, há muito tempo. Como era ela nessa altura? Linda, inteligente, o amor da minha vida. Ela era especial, disse Ethan com cautela. Fico feliz que esteja bem. Conversaram mais. Sobre voar, sobre sonhos, sobre o medo e a emoção de perseguir algo maior do que um. Às vezes, disse Ethan baixinho, o céu é o único lugar onde se consegue ver claramente. Lucas riu.
Isso é engraçado. A minha mãe diz algo parecido. O coração de Ethan doeu. O jantar terminou por volta das 9. Os pilotos começaram a sair. Lucas agradeceu a Ethan novamente. Sr. Ward, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Arrepende-se alguma vez das escolhas que fez para chegar onde está? A pergunta era inocente, curiosa, mas atingiu Ethan na alma. Todos os dias, sussurrou. Todos os dias. Lucas pareceu surpreendido com a honestidade. Acenou lentamente. Obrigado pelo jantar, senhor. Enquanto Lucas se afastava, Ethan observou-o partir. Observou o seu filho, desaparecer na noite, e tomou uma decisão. Ele ia encontrar uma maneira de voltar às suas vidas. A vida de Naomi, a vida de Lucas. Ainda não sabia como. Não sabia se Naomi o perdoaria algum dia. Mas tinha de tentar, porque afastar-se novamente não era uma opção. Não desta vez. Nunca mais. Naomi estava à entrada de casa à espera quando Lucas chegou. Tentou agir com naturalidade. Como foi? Foi ótimo. O Sr. Ward é mesmo porreiro. Conversamos muito. O estômago dela revirou. Sobre o quê? Voar. A vida, arrependimento. Lucas sentou-se ao lado dela. Ele parecia triste, acho eu. Tipo, bem-sucedido, mas triste. Algumas pessoas têm tudo e sentem-se vazias, disse Naomi baixinho. Ele perguntou por ti. O coração dela parou. O que é que ele disse? Só queria saber se estavas bem. Eu disse-lhe que eras fantástica, que és. Ela não conseguia falar. Não conseguia respirar. Lucas levantou-se e espreguiçou-se. Estou morto. Boa noite, mãe. Boa noite, meu amor. Enquanto ele entrava, Naomi ficou no alpendre. O ar noturno estava fresco. As estrelas brilhavam. Em algum lugar do outro lado da cidade, Ethan provavelmente estava no seu quarto de hotel, a pensar no dia de hoje, no Lucas, nela, e apesar de tudo, apesar da mágoa e da raiva e dos anos a criar o filho sozinha, uma pequena parte dela perguntava-se o que aconteceria a seguir. Perguntava-se se talvez algumas coisas partidas pudessem ser consertadas, ou se alguns erros eram demasiado grandes para perdoar. Só o tempo diria. E o tempo, ela aprendera, tinha uma forma de revelar a verdade, por mais fundo que se a enterrasse. O sol da manhã entrava pela janela do quarto de hotel de Ethan. Ele sentava-se ao portátil, o café a arrefecer ao lado. Tinha estado a procurar por horas. Arquivos da Força Aérea, fotos antigas. Qualquer coisa para confirmar o que ele já sabia no seu coração. Depois encontrou uma foto de há 19 anos, publicada num antigo site de homenagem da Força Aérea. A coleção de fotos de um amigo dos dias de treino. Lá, ao fundo, Naomi. Usava jeans e uma t-shirt simples, o cabelo mais comprido na altura. Estava a visitá-lo durante o treino. Estavam perto de um hangar, o braço dele à volta dos ombros dela. A mão dela repousava na sua barriga. A sua barriga. Ethan deu zoom. A foto estava granulada, mas suficientemente nítida. Estaria ela com alguma barriga? Apenas um pouco? Ou estaria ele a ver coisas que queria ver? O carimbo da data. 19 de setembro. Há 19 anos. Lucas nascera no junho seguinte. As contas eram simples, brutais, finais. Ele guardou a foto. Olhou para ela até os olhos lhe arderem. O telefone tocou. Chloe, vou para a vossa zona, anunciou ela, sem olá, sem calor. Este casamento não se vai planear sozinho, e tu estás claramente distraído. Chloe, isso não é necessário. Já reservei o meu voo, aterro às 2. Ela fez uma pausa. E Ethan, seja o que for que se passa contigo, resolve isso. Não vou passar vergonha. Ela desligou. Ethan enterrou a cabeça nas mãos. A sua vida estava a desmoronar-se. A sua vida perfeitamente controlada e cuidadosamente construída estava a ruir, e parte dele não se importava. Naomi estava na cozinha, a preparar o lanche do Lucas por hábito, embora ele tivesse 19 anos e fosse perfeitamente capaz de o fazer sozinho. Algumas rotinas eram difíceis de quebrar. A campainha tocou. Ela não esperava ninguém. Talvez a Sra. Green com mais chá e sabedoria. Ela abriu a porta. Chloe Miles estava à entrada de sua casa. Óculos de sol de marca. Cabelo perfeito. Um sorriso que não chegava aos olhos. A Sra. Bennet? Sou Chloe Miles, a noiva de Ethan Ward. O sangue de Naomi gelou nas veias. O que quer? Posso entrar só por um momento. A voz de Chloe era doce como mel, venenosa.
Eu queria agradecer-lhe pessoalmente por ter comparecido à cerimônia. O patrocínio de Ethan significa muito para estes jovens pilotos. Cada instinto gritava para Naomi bater a porta, mas Lucas estava em casa. Os vizinhos podiam ver. Então ela fez um gesto para que entrasse. Seja breve. Chloe entrou, os seus olhos a varrerem a modesta sala de estar. A mobília gasta, as decorações simples. A sua expressão dizia tudo sem palavras. Encantador, disse Chloe. Muito modesto. Estou ocupada. O que quer? Chloe removeu os seus óculos de sol. Os seus olhos eram frios. Quero entender por que é que o meu noivo tem agido de forma estranha desde que a viu naquela cerimônia. Não sei do que está a falar. Não sabe? Chloe aproximou-se. Ele está distraído, distante. E ontem passou 4 horas a finalizar detalhes de patrocínio. 4 horas, Sra. Bennet, para o que deveria ter sido uma simples chamada telefônica. Naomi manteve o rosto neutro. Isso não tem nada a ver comigo. Não tem? O sorriso de Chloe endureceu. Ele disse-me que eram velhos amigos. Quão próximos eram? Isso não é da sua conta. Tudo o que diz respeito a Ethan é da minha conta. Vamos casar dentro de 3 meses. A voz de Chloe baixou. Então deixe-me ser clara. Seja qual for a história que pensa que tem com ele, acabou. Ele seguiu em frente. Ele é bem-sucedido, importante, e a senhora... Ela gesticulou pela sala. A senhora é uma mecânica a viver numa casa pequena com um filho para criar. Mantenha-se no seu lugar. As palavras atingiram-na como bofetadas, mas Naomi já sobrevivera a pior. Muito pior. Ela caminhou até a porta e abriu-a. Saia! Desculpe. Eu disse para sair. Agora. A compostura de Chloe estalou. Não pode falar comigo dessa forma. Esta é a minha casa, o meu lar. E não tenho direito de vir aqui e insultar-me. A voz de Naomi era de aço. Quaisquer problemas que tenha com Ethan, resolva-os com ele. Não volte a aparecer à minha porta. Por um momento, Chloe apenas a encarou. Depois agarrou a mala e saiu furiosamente, os seus saltos a fazerem eco irritadamente nos degraus do alpendre. Naomi bateu a porta com força. Trancou-a. Depois encostou-se a ela, a tremer. Lucas apareceu do corredor. Quem era? Ninguém importante. Ela parecia zangada. Algumas pessoas estão sempre zangadas. Naomi forçou um sorriso. Não te preocupes com isso. Mas preocupação era exatamente o que ela sentia. A visita de Chloe não fora aleatória. Foi um aviso, uma ameaça. E Naomi sabia, com uma certeza preocupante, que as coisas estavam prestes a piorar muito. 3 dias depois, Ethan apareceu novamente no hangar de treino. Desta vez, durante uma sessão de treino aberta. As famílias eram permitidas a assistir. Ele tinha todo o direito de estar ali. Naomi viu-o no momento em que ele entrou. Alto, confiante, impossível de não notar. Virou-se, focando-se no motor do jato que estava a inspecionar. Talvez ele não se aproximasse. Talvez ele apenas observasse Lucas voar e fosse embora. Mas ela sabia melhor. Lucas estava na sala de simuladores com outros pilotos. Ethan passou por Naomi sem falar, mas ela sentiu a sua presença como eletricidade no ar. Minutos depois, ouviu Lucas rir. Aquela risada brilhante e genuína que lhe fazia o coração cantar. Ela olhou. Ethan estava com Lucas perto do simulador. Eles estavam a conversar, a brincar. Lucas demonstrou algo com as mãos, provavelmente uma manobra de voo. Ethan acenou, fazendo perguntas, genuinamente interessado. Eles pareciam tão semelhantes. A mesma altura, a mesma constituição, a mesma forma de inclinar a cabeça quando ouviam. Como é que ela alguma vez pensou que conseguiria manter este segredo? O coronel Harris apareceu ao lado dela. Devias contar-lhe. Naomi sobressaltou-se. Contar o que a quem? Não brinques comigo, Naomi. Conheço-te desde que eras uma menina a visitar o teu pai no trabalho. A voz do coronel era suave, mas firme. Aquele rapaz merece conhecer o seu pai. E aquele homem merece conhecer o seu filho. Ele abandonou-me. Sim, abandonou. E isso foi errado. Mas manter o Lucas longe dele? Isso também está errado. Estou a proteger o Lucas. De quê? De um pai que claramente se importa? Olha para eles, Naomi. Ela olhou. Ethan estava a mostrar algo a Lucas no seu telemóvel. Uma foto, talvez. Lucas sorriu e apontou para o ecrã. 2 pessoas a conectar-se. Naturalmente. Facilmente. E se ele me levar o Lucas? A sua voz falhou.
Aquele rapaz ama-te mais do que a própria vida. Nada mudará isso. O coronel Harris apertou-lhe o ombro. Mas os segredos têm uma forma de vir à tona. E quando o fazem, explodem. É melhor controlar a verdade do que deixar que ela te controle. Ele afastou-se, deixando Naomi sozinha com o seu medo. A discussão aconteceu 1 hora depois. A maioria das famílias já tinha ido embora. Lucas estava a fazer o debriefing com os instrutores. O hangar estava silencioso, exceto pelo zumbido da maquinaria. Ethan encontrou Naomi lá fora, perto do estacionamento. Ela estava a destrancar o carro quando ele chamou o seu nome. Naomi, espera. Não tenho nada a dizer-te. Bem, eu tenho muito a dizer-te. A voz dele era áspera, zangada. Não podes continuar a evitar-me. Vou ver. Ela abriu a porta do carro. Ele agarrou-a, mantendo-a fechada. O Lucas é meu filho? Larga o meu carro. Responde à pergunta. Não mereces uma resposta. Ela virou-se para ele bruscamente. Tu foste embora. Escolheste a tua preciosa carreira em vez de mim, em vez de nós. Não podes aparecer 19 anos depois e exigir o que quer que seja. Eu não sabia, porque eu não te disse. A admissão pairava entre eles. Crua, dolorosa, verdadeira. O rosto de Ethan empalideceu. Sabias que estavas grávida e não me disseste. O que se supunha que eu fizesse? As lágrimas ardiam-lhe nos olhos. Correr atrás de um homem que deixou claro que eu não era suficiente? Pedir-te para voltares? Pedir-te para desistires dos teus sonhos por um bebê que não querias? Não sabes o que eu teria querido. Não me deste escolha. Tu fizeste a tua escolha quando foste embora. Eles estavam a gritar agora. Meses, anos, de dor enterrada a irromper. Eu tinha o direito de saber. A voz de Ethan quebrou. Ele é meu filho, e tu mantiveste-o longe de mim. Eu mantive-o seguro. As lágrimas de Naomi transbordaram. Dei-lhe uma vida estável, um lar amoroso. Protegi-o de um pai que o teria ressentido, que o teria visto como um fardo, uma obrigação. Não sabes isso. Não sabes o que eu teria feito. Não sei. Ela riu amargamente. Tu atiraste-me fora como lixo no segundo em que algo melhor apareceu. O que te faz pensar que o terias tratado de forma diferente? As palavras atingiram-o como um golpe físico. Isso não é justo, sussurrou ele. Nada disto é justo. Com licença. A voz do coronel Harris interrompeu. Ele estava a poucos metros de distância, a sua expressão severa. Esta não é a hora nem o lugar. Sr. Ward, preciso que se vá embora. Agora. Ethan olhou para Naomi. O rosto dela estava molhado de lágrimas. As suas mãos tremiam. Isto não acabou, disse ele baixinho. Sim, acabou. Ela entrou no carro e afastou-se antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. O coronel Harris aproximou-se. Meu caro, compreendo que esteja magoado, mas emboscá-la em parques de estacionamento não resolverá nada. Ela mentiu-me durante 19 anos, e tu partiste-lhe o coração. Ambos têm feridas, mas aquele rapaz ali, ele apontou para o hangar, ele não merece ser apanhado no vosso fogo cruzado. Se quer fazer parte da vida dele, precisa de pensar no que é melhor para ele, não no que o faz sentir-se melhor. Ethan regressou ao seu hotel em silêncio. As suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Naquela noite, ele não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia pensar em mais nada a não ser no Lucas. O seu filho, o rapaz que se parecia com ele, sorria como ele, provavelmente sonhava como ele. 19 anos. Ele perdera 19 anos. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola, primeiro desgosto. Tudo isso, perdido. E a culpa era de Naomi. Não, a culpa era dele também. Se ele não tivesse partido, se tivesse ficado, se a tivesse amado da forma que ela merecia. Ligou o portátil. Começou a escrever um e-mail para Naomi. Apagou. Começou de novo. Apagou de novo. O que poderia ele, porventura, dizer? Lucas percebeu que algo estava errado com a mãe. Ela estava mais calada do que o habitual, distraída. Queimou o jantar, o que ela nunca fazia. E 2 vezes apanhou-a a olhar pela janela com lágrimas nos olhos. Mãe, o que se passa? Nada, meu amor, só estou cansada. É por causa do Sr. Ward. Ela estremeceu. Por que pensarias isso? Porque cada vez que alguém o menciona, pareces ter levado um murro. Lucas sentou-se ao lado dela no sofá. O que aconteceu entre vocês os dois? É complicado. Tenho 19 anos, mãe. Não sou uma criança. Fala comigo.
Ela olhou para o seu filho lindo e brilhante. A melhor coisa que ela alguma vez fizera. Como poderia ela contar-lhe? Como poderia ela quebrar o mundo dele? Nós namoramos há muito tempo, antes de tu nasceres. Acabou mal. Quão mal? Ele partiu, escolheu a sua carreira. Partiu-me o coração. Ela tentou sorrir. Mas eu sobrevivi, e tive-te a ti, e isso foi suficiente. Lucas franziu a testa. Ele parece importar-se contigo. Consigo ver isso na forma como ele te olha. As pessoas mudam, Lucas. Quem nós fomos já não importa. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que era uma mentira, porque os olhos de Ethan ainda lhe aceleravam o coração. A sua voz ainda lhe fazia tremer as pernas. E vê-lo com Lucas, vê-los juntos, tão semelhantes, tão conectados, doía de formas que ela não conseguia descrever. Ela amara Ethan uma vez, amara-o completamente, e talvez, que Deus a ajude, ela ainda o amasse. 2 dias depois, Lucas recebeu outro convite. Desta vez, um jantar privado, apenas ele e o Sr. Ward. Ele quer falar sobre oportunidades de carreira, disse Lucas entusiasmado. Talvez um programa de bolsas ou algo assim. Posso ir? Naomi quis dizer não. Quis prender Lucas em casa e mantê-lo seguro da verdade que se aproximava. Mas ela já não conseguia controlar isso. Claro que podes ir. Naquela noite, Ethan foi buscar Lucas pessoalmente. Naomi observou da janela, enquanto o seu filho entrava no Mercedes. Observou Ethan sorrir a algo que Lucas disse. Eles pareciam uma imagem, pai e filho. O jantar foi num restaurante tranquilo no centro da cidade, uma cabine privada, sem câmaras. Ethan pediu comida que nenhum deles realmente comeu. Eles falaram sobre voar, sobre os objetivos de Lucas após o treino, sobre o que ele queria da vida. Quero deixar a minha mãe orgulhosa, disse Lucas. Ela desistiu de tudo por mim, dos seus sonhos, da sua vida, de tudo. Ela deve amar-te muito. Ama. Somos uma equipa. Sempre fomos. Lucas fez uma pausa. Gostava que ela tivesse alguém, sabes? Alguém para cuidar dela pela primeira vez. Ela merece isso. A garganta de Ethan apertou-se. Sim, merece. Eles falaram mais. Sobre arrependimentos. Sobre escolhas. Sobre o custo da ambição. Às vezes, disse Ethan baixinho, o céu é o único lugar onde se consegue ver claramente, onde tudo o resto desaparece e tu apenas existes. Os olhos de Lucas arregalaram-se. A minha mãe diz quase exatamente a mesma coisa. Diz? Sim. Quando eu era pequeno, íamos para o aeródromo e víamos os aviões de escolar. Ela dizia-me que voar era liberdade, que uma vez lá em cima, nada mais importa. Apenas tu e o céu. Ethan fechou os olhos. Ele lembrava-se dessas conversas. Ele dissera o mesmo a Naomi durante o treino. Ela o entendia de formas que mais ninguém jamais o fizera. A tua mãe é uma mulher sábia. Ela é a melhor. Lucas sorriu. Sei que ela trabalha muito. Sei que não temos muito. Mas não a trocaria por nada. Ela é a minha heroína. As palavras quebraram algo em Ethan. Este rapaz, o seu filho, amava Naomi completamente, incondicionalmente, da forma como Ethan a deveria ter amado todos aqueles anos atrás. Lucas, posso perguntar-te uma coisa? Claro. A tua mãe alguma vez me falou do teu pai? A expressão de Lucas endureceu ligeiramente. Não, na verdade. Eu perguntei quando era mais novo. Ela dizia apenas que ele não estava por perto, que era complicado. Eventualmente, parei de perguntar. Alguma vez quiseste conhecê-lo? Às vezes. Mas a minha mãe era suficiente. Ela era ambos os pais. Nunca senti que me faltasse nada porque ela me amou o suficiente por 2 pessoas. Lucas encontrou os olhos de Ethan. Por que pergunta? Só por curiosidade. Sobre o que faz um bom pai, suponho. Acho que um bom pai é alguém que aparece, que está presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Alguém que coloca o filho em primeiro lugar. Lucas encolheu os ombros. A minha mãe fez isso. Talvez seja por isso que nunca senti falta de ter um pai. Ela preencheu ambos os papéis. Ethan levou Lucas para casa em silêncio. Quando pararam em frente à casa modesta, Lucas virou-se para ele. Obrigado pelo jantar, Sr. Ward, e por tudo o que está a fazer por nós, pilotos. Significa muito. Chama-me Ethan. Lucas sorriu, aquele sorriso, e saiu. Ethan observou-o caminhar até a porta. Observou Naomi abri-la antes que Lucas pudesse bater, como se estivesse à espera.
Observou-a abraçar o filho com força. Ela olhou por cima do ombro de Lucas. Os olhos dela encontraram os de Ethan através do para-brisas. Por um momento eles apenas se entreolharam. Depois ela puxou Lucas para dentro e fechou a porta. Ethan ficou no carro por muito tempo, a pensar, a sofrer, sabendo que tinha de fazer algo, mas sem saber o quê. O seu telemóvel vibrou. Chloe. Onde estás? Devíamos estar a rever os lugares da mesa. Estou a trabalhar. Às 9 da noite? Ethan, estás a ser impossível. Chloe, preciso de te dizer uma coisa. O quê? Ele não conseguia fazê-lo ao telefone. Estarei em casa amanhã. Falaremos então. Estás a assustar-me. Desculpa. Ele desligou. Olhou novamente para a casa de Naomi. Uma luz brilhava numa janela do andar de cima. O quarto de Lucas, provavelmente. 19 anos de vida. 19 anos de memórias. Tudo sem ele. E isso consumia-o por dentro. Do outro lado da cidade, o coronel Harris sentava-se no seu escritório a rever os relatórios de treino. Uma batida à porta interrompeu-o. Naomi entrou, o rosto cansado. Tens um minuto? Para ti? Sempre. Ele gesticulou para uma cadeira. O que te preocupa? Não sei o que fazer. Sobre o Ethan. Sobre tudo. Ela torceu as mãos. Ele não vai embora. Vai continuar a pressionar até o Lucas descobrir a verdade. E quando isso acontecer, o Lucas vai ficar magoado, zangado, confuso. Ele vai odiar-me. Não, não vai. O coronel inclinou-se. Ele pode ficar chateado, mas ele ama-te. Isso não vai mudar. Mas a vida dele inteira é uma mentira. A vida dele é o que construíste para ele, com amor e sacrifício. Isso não é uma mentira. Isso é um presente. Ele fez uma pausa. Mas ele merece saber de onde vem. E tu mereces parar de carregar este fardo sozinha. E se o Ethan tentar tirá-lo de mim? Aquele homem é muitas coisas, mas não é cruel. Observei-o com o Lucas. Ele não está a tentar substituir-te. Está a tentar encontrar um lugar numa vida que não sabia que existia. Ele não merece um lugar. Talvez não. Mas o Lucas merece um pai, mesmo que esse pai tenha chegado tarde à festa. Naomi limpou os olhos. Estou tão cansada, coronel. Cansada de ser forte. Cansada de fingir que está tudo bem. Cansada de olhar para o meu filho e ver o rosto do Ethan. Então, para de fingir. Conta a verdade. Que as coisas sigam o seu curso. Estou com medo. Eu sei. Mas o medo é apenas o amor a tentar proteger-se. E por vezes, a coisa mais corajosa que podes fazer é largar e ver o que acontece. Naomi saiu do seu gabinete sentindo-se mais confusa do que nunca. Naquela noite, ela deitou-se na cama a olhar para o teto. No corredor, Lucas dormia pacificamente. O seu bebê, o seu filho, o seu mundo inteiro. Amanhã tudo poderia mudar. Ou talvez nada mudasse. Talvez o Ethan se aborrecesse e partisse novamente. Passasse para a próxima coisa. O próximo sucesso. Mas algo lhe dizia que isso não ia acontecer. Desta vez, Ethan Ward estava ali para ficar. E isso aterrorizava-a mais do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, Lucas foi para a instrução cedo. Naomi tinha o dia de folga. Tentou limpar a casa. Tentou manter-se ocupada. Tentou não pensar no Ethan. Ela falhou. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Bennett? É a Verônica Chase da revista Portugal Agora. Estou a ligar sobre a sua ligação ao Ethan Ward. O sangue de Naomi gelou. O quê? Recebemos umas fotos interessantes. A senhora e o Sr. Ward no hangar da Força Aérea. A ter o que parece ser uma conversa muito intensa. Os nossos leitores adorariam saber mais sobre a vossa relação. Não tenho comentários a fazer. É verdade que namoraram quando ele estava em formação? É verdade que o seu filho é... Naomi desligou. As suas mãos tremiam. Fotos. Alguém tinha tirado fotos. Alguém estava a escavar na sua vida. O telefone tocou novamente. Número diferente. Outro repórter. Depois outro. Ao meio-dia, 3 carrinhas de reportagem estavam na sua rua. Naomi ligou para a Dona Green em pânico. A senhora idosa veio imediatamente. Minha filha, o que se passa? Não sei. Os repórteres não param de ligar. Estão a perguntar sobre o Ethan, sobre o Lucas. Alguém tirou fotos nossas a discutir. A Dona Green espreitou pelas cortinas. Esses abutres, não lhes fales, não abras a porta. Mas o estrago estava feito. Ao fim da tarde, a história estava em todo o lado. Sites de mexericos online, redes sociais, notícias locais. A ligação secreta do milionário Ethan Ward,
a uma família da Força Aérea. Quem é a mulher misteriosa no passado de Ethan Ward? Será que a fortuna do magnata da tecnologia foi construída sobre corações partidos? Lucas chegou a casa com repórteres a gritar-lhe perguntas. Lucas, o Ethan Ward é o seu pai? Como é que a sua mãe conhece o Sr. Ward? Eles estavam apaixonados? Ele abriu caminho, confuso e zangado. Entrou em casa. Mãe, o que se passa? Naomi estava sentada no sofá, com o rosto entre as mãos. Sinto muito, meu amor. Desculpa, por quê? Por que é que há repórteres lá fora? De que é que estão a falar? Lucas, ele é o meu pai? A pergunta explodiu. O Ethan Ward é o meu pai? Naomi levantou o olhar. O rosto do seu filho, o rosto do Ethan, olhava para ela com traição e confusão. Eu posso explicar? É ele? A verdade pairava entre eles, pesada, inevitável. Não sei, ela sussurrou. Era uma mentira. Ela sabia, mas dizê-lo em voz alta torná-lo-ia real. Não sabes. Como podes não saber? É complicado. Tudo contigo é complicado. Lucas andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. Exatamente como Ethan fazia quando estava estressado. Eu mereço saber quem é o meu pai. Tens razão, mereces, mas... Mas o quê? Estavas a proteger-me? De quê? De te magoares. Bem, adivinha? Estou magoado agora. Estou magoado porque a minha vida inteira pode ser uma mentira. Estou magoado porque estranhos na rua sabem mais sobre o meu pai do que eu. Lucas, por favor. Não! Ele recuou. Preciso de espaço. Preciso de pensar. Ele foi para o quarto. A porta bateu. Naomi sentou-se no silêncio, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Tudo estava a desmoronar-se, e ela não fazia ideia de como pará-lo. Ethan viu as notícias, as fotos, a especulação. Ele soube imediatamente quem era o responsável. Chloe. Ele conduziu até o apartamento dela. Não se deu ao trabalho de bater. Usou a sua chave. Ela estava sentada no sofá, a deslizar o dedo no telemóvel, com um sorriso satisfeito no rosto. Ethan, voltaste. Viste as notícias? Aquela mulher está em todo o lado agora. Que embaraçoso para ela. Foste tu que fizeste isto. Fiz o quê? Ela piscou os olhos inocentemente. Contrataste alguém para me seguir, para tirar fotos. Divulgaste isto à imprensa. Não faço ideia do que estás a falar. Não mintas para mim, Chloe. A sua máscara caiu. Está bem. Sim, fui eu. Alguém tinha de te proteger de fazeres figura de parvo por causa de uma pobre mecânica e do filho dela que é um caso de caridade. As mãos de Ethan cerraram-se. O nome dela é Naomi, e aquele é o meu filho. Os olhos de Chloe arregalaram-se. O teu quê? Lucas é o meu filho, meu, e tu acabaste de destruir qualquer hipótese que eu tinha de fazer parte da vida dele. A voz dele tremia de raiva. Acabaste de expor um rapaz de 19 anos às piores partes do escrutínio mediático por causa do teu ciúme e do teu ego. Eu estava a proteger-te. Não, estavas a proteger-te a ti própria, a tua imagem, o teu casamento perfeito. Ele tirou o anel de noivado do bolso. Acabou, Chloe. Nós acabamos. Não podes estar a falar a sério. Nunca estive tão a sério na minha vida. Ele colocou o anel na mesa de centro dela. Devia ter acabado com isto há meses. Há anos, estive contigo pelas razões erradas, e lamento por isso. Mas isto, o que fizeste a Naomi e ao Lucas, isso é imperdoável. Estás a escolhê-los a eles em vez de mim? Estou a escolher fazer finalmente a coisa certa, mesmo que seja com 19 anos de atraso. Ele saiu. Os gritos de Chloe seguiram-no, mas ele não se importou. Ele conduziu até a casa de Naomi. Repórteres ainda se aglomeravam na rua. Câmaras dispararam quando o reconheceram. Ele ignorou-os a todos. Bateu à porta dela. Naomi, sou Ethan. Por favor, deixa-me entrar. A porta abriu uma fresta. Dona Green estava ali. Aquela rapariga não te quer ver. Eu sei, mas preciso de a ver. Preciso de pedir desculpa. Preciso de arranjar isto. Algumas coisas não podem ser arranjadas, meu jovem. Por favor, 5 minutos. É tudo o que peço. Dona Green estudou-o. Depois, suspirou. 5 minutos. Mas se ela te disser para sair, sais. Ele entrou. A casa estava escura, silenciosa. Naomi estava sentada no sofá, parecendo pequena e partida. Naomi, sai. Por favor, deixa-me explicar. Explicar o quê? Ela levantou o olhar. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados. Que a tua noiva destruiu a minha privacidade. A privacidade do meu filho. Que agora somos notícia por tua causa.
Acabei com a Chloe. Acabou. Que bom pra ti. Não muda o que ela fez. Eu sei. E sinto muito. Deus, sinto muito. As tuas desculpas não arranjam nada. Ela levantou-se a tremer. Disseste que terias cuidado. Disseste que só querias saber a verdade, mas tudo o que fizeste foi repetir a história. Deixaste-me partida há 19 anos, e agora estás a partir o Lucas. Onde é que ele está? No quarto dele, a recusar-me falar, por tua causa. Porque não pudeste simplesmente deixar as coisas como estavam. Eu tinha o direito de saber, e ele tinha o direito a uma vida pacífica. Mas agora? Agora toda a gente sabe. Toda a gente está a fazer perguntas. E eu tenho de olhar o meu filho nos olhos e dizer-lhe que a sua existência inteira começou porque eu não era suficiente para ti. As palavras pairaram no ar, cruas, devastadoras. Isso não é verdade, Ethan sussurrou. Tu eras tudo para mim. Então por que é que te foste embora? Porque eu era jovem e estúpido e assustado. Porque eu pensava que o sucesso me faria feliz. Porque eu não sabia. A voz dele quebrou. Eu não sabia o que tinha até o perder. Bem, está perdido agora. O Lucas não me fala, nem sequer me olha. Querias a verdade revelada? Parabéns. Arruinaste as nossas duas vidas para a conseguires. Naomi. Sai, Ethan. Apenas sai. Ele queria discutir, lutar, pedir. Mas o olhar no rosto dela deteve-o. Ele já a tinha magoado o suficiente. Ele caminhou até a porta. Parou. Para que conste, nunca deixei de pensar em ti. Nem uma vez em 19 anos. Isso não vale nada, ela disse calmamente, porque pensar em alguém e realmente aparecer são duas coisas muito diferentes. Ele saiu, conduziu de volta para o hotel, sentou-se no escuro e percebeu que tinha feito exatamente o que o Coronel Harris o tinha avisado para não fazer. Ele tinha feito de tudo sobre a sua dor, a sua perda, a sua necessidade de corrigir os seus erros, e ao fazê-lo, tinha magoado as duas pessoas de quem mais se importava. Lucas, o seu filho que não o conhecia e agora o odiava, e Naomi, a mulher que amara, perdera e partira novamente. Ethan Ward, o homem que tinha tudo, nunca se sentira tão vazio em toda a sua vida. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Naomi parou de atender o telefone, parou de verificar as redes sociais, parou de ver as notícias, mas não conseguia parar os repórteres. Eles acamparam à porta da sua casa como lobos famintos. Dona Greene finalmente convenceu-a a fazer as malas. Tu e o Lucas vêm ficar comigo, pelo menos até isto acalmar. Então mudaram-se temporariamente. Lucas mal falava, comia em silêncio, evitava o contato visual. Quando Naomi tentava falar com ele, ele saía do quarto. O seu filho, o seu bebê, estava a afastar-se dela, e ela não sabia como chegar até ele. Do outro lado da cidade, o mundo de Ethan também estava a desmoronar-se. A sua equipa de relações públicas convocou reuniões de emergência. Precisas de negar isto, dizer que as fotos são enganosas, dizer que mal conheces a mulher. Não. Ethan, as ações da tua empresa caíram 3% hoje. Os investidores estão nervosos. A tua imagem... Não me importo com a minha imagem. A sua equipa olhou para ele como se tivesse perdido a cabeça. Aquele rapaz é o meu filho, Ethan disse firmemente. Não o vou negar. Não vou negar a Naomi. Passei 19 anos a fugir da verdade. Acabei de fugir. Mas o casamento, a Chloe está a dar entrevistas, ela está a pintar-se como a vítima. Diz que a abandonaste por uma antiga paixão. Ethan esfregou o rosto. Deixa-a falar. Não vou responder. Tens de responder. Ela está a destruir a tua reputação. A minha reputação foi construída numa mentira, em fingir que tinha tudo sob controle quando estava vazio por dentro. Ele levantou-se. Acabei de fingir. Ele saiu da reunião. Deixou-os resolver. O seu telefone zumbia constantemente. Repórteres, parceiros de negócios, amigos, ou pessoas que ele pensava serem amigos, a perguntar pela verdadeira história. Ele ignorou-os a todos, exceto quando o Coronel Harris ligou. Precisamos de conversar, disse o coronel. Encontra-me no campo de aviação daqui a 1 hora. Ethan chegou e encontrou o campo de aviação silencioso. A maioria das instruções tinha terminado para o dia. O sol estava a pôr-se, pintando o céu de laranja e rosa. O Coronel Harris estava perto de um hangar com os braços cruzados. Queria ver-me? Ethan disse. Eu queria dizer-te que és um idiota. Ethan quase sorriu. É justo. Aquela mulher está a desmoronar-se. Aquele rapaz não fala com ninguém. E tu?
Estás sentado no teu hotel a ter pena de ti mesmo. A voz do coronel era dura. Foi para isso que vieste cá? Para explodir as vidas deles e ir embora? Eu não queria que isto acontecesse. Mas aconteceu e agora tens uma escolha. Podes continuar a afogar-te na culpa, ou podes realmente fazer algo útil. Como o quê? A Naomi não me quer ver. O Lucas odeia-me. Destruí tudo. Então arranja isso. Como? Para de te esconderes atrás do dinheiro, disse o coronel Harris firmemente. Para de enviar desculpas por mensagens e chamadas telefônicas. Mostra àquele rapaz e àquela mulher quem tu realmente és. Não o milionário, não o patrocinador. Apenas o homem que cometeu erros e quer corrigi-los. Não sei se consigo. Consegues. A questão é, vais fazê-lo? O coronel aproximou-se. Aquele rapaz está a pensar em abandonar a Força Aérea. Sabias? O sangue de Ethan gelou. O quê? Ele veio ter comigo ontem. Disse que nada parece real agora. Disse que não sabe quem é ou a que pertence. Foste tu que fizeste isso. Os teus segredos, os teus e os da Naomi, fizeram aquele rapaz questionar tudo pelo que trabalhou. Meu Deus. Ethan sentiu-se mal. Então é isto que vais fazer. Vais parar de fazer disto a tua dor, a tua culpa, a tua necessidade de redenção. Vais pensar no que o Lucas precisa, no que a Naomi precisa, e vais colocá-los em primeiro lugar, mesmo que te custe tudo, mesmo que nunca te perdoem, vais aparecer, compreendes? Ethan acenou lentamente. Sim, senhor. Bom, agora sai daqui, e não voltes até teres um plano real. Não dinheiro, não grandes gestos, apenas a verdade. A verdade honesta, dolorosa e humilde. Naquela noite, Ethan sentou-se no quarto do hotel e escreveu. Não um discurso, não um comunicado de imprensa, apenas palavras, a sua história, os seus erros, os seus arrependimentos. Tudo o que devia ter dito há 19 anos. Pela manhã ele tomou uma decisão. Ligou para a sua equipe de relações públicas. Marquem uma conferência de imprensa. Hoje, se possível. Para negar os rumores? Não. Para dizer a verdade. Silêncio do outro lado. Ethan, tens a certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A conferência de imprensa foi realizada ao meio-dia numa sala de conferências de um hotel. Câmaras enchiam todos os cantos. Repórteres aglomeravam-se, cadernos prontos. Esta era a história que todos queriam. Ethan caminhou até ao pódio num fato simples, sem gravata extravagante, sem acessórios de marca. Apenas ele. Olhou diretamente para as câmaras. O meu nome é Ethan Ward. A maioria de vocês conhece-me como um empresário, um empreendedor de tecnologia, alguém que construiu algo do nada. Ele fez uma pausa. Mas hoje estou aqui para vos falar sobre o meu maior fracasso. A sala ficou em silêncio. Há 19 anos, eu estava apaixonado. Verdadeiramente, profundamente apaixonado por uma mulher chamada Naomi Bennett. Ela era inteligente e gentil e via em mim algo que eu não via em mim mesmo. Estávamos a planear um futuro juntos. Então, tive uma oportunidade. Uma chance de iniciar uma empresa na Califórnia. E escolhi essa oportunidade em vez dela. Parti. Disse a mim mesmo que era para o melhor, que voltaria, que o sucesso faria tudo certo. A sua voz falhou. Eu estava errado. Nunca voltei. Construí a minha empresa, fiz a minha fortuna e convenci-me de que era feliz. Mas não era, porque tinha deixado para trás a única pessoa que realmente importava. Um repórter começou a fazer uma pergunta. Ethan levantou a mão. Descobri recentemente que a Naomi teve um filho meu. Um filho sobre o qual eu nunca soube. Lucas Bennett. Ele tem 19 anos agora. Um jovem piloto brilhante na Força Aérea. E ele é exatamente igual a mim. Lágrimas encheram os seus olhos. Perdi tudo. Os seus primeiros passos. As suas primeiras palavras. Cada aniversário. Cada marco. Tudo. Porque fui demasiado egoísta e demasiado orgulhoso para escolher o amor em vez da ambição. Ele limpou os olhos, sem se importar com quem via. Os meios de comunicação têm perguntado se o Lucas é meu filho. A resposta é sim. É. E estou a dizer-vos isto não porque quero simpatia ou perdão. Não mereço nenhum. Estou a dizer-vos isto porque ele merece a verdade. A Naomi merece a verdade. E eu acabei de me esconder dos meus erros. Ele olhou diretamente para a câmara. Imaginou Naomi a assistir em algum lugar. Lucas a assistir. Naomi, se estiveres a ouvir, sinto muito. Sinto muito por ter partido. Sinto muito por te ter magoado.
Sinto muito por te ter feito carregar este fardo sozinha durante 19 anos. Tu merecias melhor. Tu merecias tudo. E eu estava demasiado cego para o ver. A sua voz quebrou completamente. E Lucas, sei que não me conheces. Sei que não tenho o direito de me chamar teu pai, mas quero que saibas que descobrir sobre ti foi a melhor coisa que me aconteceu. És brilhante e gentil e tudo o que eu gostaria de ter sido na tua idade. A tua mãe educou-te bem. Ela deu-te tudo o que eu não pude. E sou grato a ela por isso. Ele recuou do microfone. É tudo o que tenho a dizer. Não vou aceitar perguntas. Isto não é sobre a minha imagem ou a minha empresa. Isto é sobre duas pessoas que magoei. E precisava de dizer isto publicamente, porque lhes devo isso. Obrigado. Ele saiu enquanto os repórteres gritavam perguntas. Câmaras dispararam. Mas ele não parou. Ele tinha dito o que precisava de dizer. Agora tudo o que podia fazer era esperar. Naomi assistiu à conferência de imprensa na televisão da Dona Greene. Ela estava na sala de estar, paralisada, enquanto as palavras de Ethan se derramavam. Perdi tudo. Os seus primeiros passos. As suas primeiras palavras. Tu merecias melhor. Tu merecias tudo. Descobrir sobre ti foi a melhor coisa que me aconteceu. No final, ela estava a chorar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. O seu peito doía. Dona Greene apertou-lhe a mão. Aquele homem ama-te. Sempre amou. O amor não é suficiente. Naomi sussurrou. Talvez não, mas é um começo. Lucas estava à entrada da porta. Nenhuma das mulheres tinha reparado na sua entrada. O seu rosto era ilegível. Lucas, Naomi começou. É verdade? A sua voz era baixa. Ele é mesmo o meu pai? Chega de mentiras, chega de segredos. Sim, ela disse. É ele. A mandíbula de Lucas cerrou-se. Por que é que não me contaste? Porque eu estava assustada, estava magoada e estava a tentar proteger-te. De quê? De seres rejeitado, de te sentires indesejado, de... A sua voz quebrou, da mesma dor que senti quando ele partiu. Essa não era uma escolha tua. Eu sei disso agora. E sinto muito, meu amor. Lucas olhou para a televisão, onde os apresentadores de notícias repetiam excertos da confissão de Ethan. Ele realmente não sabia sobre mim. Não, eu nunca lhe contei. Por que não? Porque eu tinha 21 anos e estava grávida e com o coração partido. Porque ele tinha deixado claro que a sua carreira importava mais do que eu. Porque eu estava aterrorizada que ele te visse como um erro, uma obrigação. Naomi aproximou-se dele. Mas isso estava errado. Tu nunca foste um erro. És a melhor coisa que eu já fiz. E eu devia ter lhe dado a oportunidade de te conhecer, mesmo que estivesse zangada, mesmo que estivesse magoada. Esse era o direito dele, e era o teu direito conhecê-lo. Lucas ficou em silêncio por muito tempo. Então disse, não sei o que sentir sobre nada disto. Está bem, não tens de saber agora. Estou zangado contigo. Por mentires. Compreendo. Mas também estou zangado com ele, por te ter deixado, por não ter estado lá. Isso também está bem. E estou zangado comigo mesmo por não ter feito mais perguntas, por ter simplesmente aceitado que não tinha um pai. Ele passou as mãos pelo cabelo. Tudo parece errado agora, como se a minha vida inteira tivesse sido construída sobre uma mentira. A tua vida não foi uma mentira, Naomi disse firmemente. A tua vida foi amor, o meu amor, o amor da Dona Greene, o amor do Coronel Harris. Cada pessoa que apareceu por ti, isso foi real, isso foi verdadeiro. A única mentira foi esconder a identidade do teu pai de ti. E isso é culpa minha, não tua. Lucas olhou para ela com os olhos de Ethan. Preciso de tempo para processar, para descobrir o que quero. Toma todo o tempo que precisares. Ele voltou para o quarto. A porta fechou-se suavemente. Dona Greene deu um tapinha no ombro de Naomi. Isso correu melhor do que o esperado. Ele odeia-me. Ele está confuso. Há uma diferença. A senhora idosa sorriu gentilmente. Dá-lhe tempo. Ele vai acabar por ceder. Mas Naomi não tinha a certeza. Ela tinha visto a traição nos seus olhos, a mágoa. Ela passara 19 anos a protegê-lo da dor. E agora, tudo o que fizera foi causar-lhe mais. 3 dias depois, Lucas tomou uma decisão. Ele entrou no gabinete do Coronel Harris. Estou pronto para continuar a instrução. O coronel levantou o olhar. Tens a certeza? Não, mas também não vou desistir. Voar ainda é o meu sonho, mesmo que tudo o resto esteja uma confusão. É uma atitude madura da tua parte.
A minha mãe ensinou-me que fugir dos problemas não os resolve. Lucas sentou-se. Preciso de falar com ele, com o Ethan, com o meu... Ele tropeçou na palavra. O meu pai. É uma boa ideia, mas não sei o que dizer. Começa com a verdade. Diz-lhe como te sentes. O bom e o mal. Ele consegue lidar com isso. E se não conseguir, então não merece estar na tua vida. Lucas acenou lentamente. Podes organizar isso? Não tenho o número dele. Eu ligo-lhe. 2 dias depois, chegou a cerimônia de entrega de brevês de Lucas. Não a grande cerimônia pública de antes. Esta era mais pequena, mais íntima. Apenas os formandos a receberem os seus brevês oficiais após completarem os testes finais. Naomi vestiu-se cuidadosamente. Um vestido azul marinho novamente. Simples, mas bonito. Ela tinha perdido peso devido ao estresse. Olheiras escuras sombreavam os seus olhos. Mas ela estava lá. Pelo Lucas. Sempre pelo Lucas. Ela sentou-se na plateia. Observou enquanto, um por um, os pilotos recebiam os seus brevês. Então Lucas deu um passo em frente. Estava tão bonito no seu fardamento, tão orgulhoso, tão crescido. O seu bebê, o seu filho, o seu coração. O coronel Harris afixou as asas de piloto no peito de Lucas. Apertou-lhe a mão. Sussurrou algo que fez Lucas acenar. Então Lucas virou-se para a plateia. Os seus olhos varreram a multidão. Pararam. Naomi seguiu o seu olhar. Ethan estava lá atrás, no fundo. Sem fato caro hoje. Apenas umas calças caqui e uma camisa de botões. Parecia cansado, mais velho, mais humilde. Mas ele estava ali. Não se estava a esconder. Não estava a fazer daquilo sobre si próprio. Estava apenas ali, a apoiar, a testemunhar. Presente. Lucas olhou fixamente por um longo momento. Então levantou a mão. Fez uma saudação militar, formal e nítida. O gesto era militar, respeitoso, não íntimo, não perdoador. Apenas um reconhecimento. A mão de Ethan tremeu ao retribuir a saudação. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. O coração de Naomi estalou. Após a cerimônia, as famílias reuniram-se no exterior. Lucas aceitou os parabéns. Abraçou os amigos. Posou para fotografias. Naomi manteve-se por perto, mas não demasiado, dando-lhe espaço. Ela viu Ethan aproximar-se. Viu Lucas virar-se. Os 2 homens ficaram frente a frente. Pai e filho. Estranhos e família. Tudo ao mesmo tempo. Ela não conseguiu ouvir o que disseram, mas viu a postura rígida de Lucas. Viu a distância cautelosa de Ethan. Falaram talvez por uns 5 minutos. Depois Lucas acenou e afastou-se. Ethan não o seguiu. Apenas o viu partir. Então, os seus olhos encontraram os de Naomi. Olharam-se fixamente por entre a multidão. Tanta história entre eles. Tanta dor. Devia afastar-se. Devia proteger o seu coração. Mas os seus pés levaram-na em frente. Encontraram-se a meio caminho, perto de um banco debaixo de uma árvore, longe de todos os outros. Olá, disse Ethan baixinho. Olá. Silêncio. Então Ethan disse, ele é incrível. O Lucas, fizeste um trabalho espantoso a criá-lo. Ele fez a maior parte sozinho. Isso não é verdade. Vejo-te nele. A tua força, o teu coração, a tua graça. Ele fez uma pausa. Vi a conferência de imprensa, o que eu disse, cada palavra era sincera. Eu sei. Podemos falar? Falar a sério? Naomi hesitou. Todos os instintos gritavam-lhe para fugir, para se proteger, mas estava cansada de fugir. Está bem. Foram de carro até um parque. Sentaram-se num banco com vista para um lago. O sol estava a pôr-se. A água refletia tons de laranja e dourado. Terminei com a Chloe, disse Ethan. Caso estivesses a perguntar. Não estava. Foi ela quem divulgou tudo à imprensa. Contratou alguém para nos seguir, para tirar fotografias. Eu sei. Lamento por tudo. Naomi ficou em silêncio. Então disse, eu também lamento, por não te ter contado sobre o Lucas. Tinhas o direito de saber, mesmo que me tenhas magoado, mesmo que estivesse zangada. Isso não foi justo para ti, nem para ele. Estavas a protegê-lo. Estava a proteger-me a mim própria. A Dona Green tinha razão. Tinha medo que o rejeitasses, ou que me rejeitasses de novo, e eu não conseguiria lidar com isso. Ethan virou-se para a encarar. Naomi, preciso que entendas uma coisa. Deixar-te foi o maior erro da minha vida. Não só por causa do Lucas, mas porque eu te amava. Amava-te completamente.
E era demasiado jovem e demasiado estúpido para perceber que o amor valia mais do que qualquer carreira, mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer coisa. Mas escolheste essas coisas na mesma. Sim, escolhi. E arrependo-me disso todos os dias desde então. A sua voz falhou. Queres saber a verdade? Construí um império, fiz milhões, e era miserável. Todas as relações que tive depois de ti eram vazias. Cada sucesso parecia oco, porque nada disso importava sem ti. Lágrimas ardiam-lhe nos olhos. Não digas coisas assim. Por que não? É verdade. Amava-te então. Amo-te agora. Nunca parei. Ethan, não te estou a pedir que me perdoes. Não mereço perdão. Mas precisava que soubesses. Precisava que entendesses que tu não eras o problema. Eu era. O meu orgulho, a minha ambição, a minha estupidez. Eras perfeita. És perfeita. E eu deitei isso fora. Naomi enxugou os olhos. Tu magoaste-me muito. Eu sei. Chorei durante meses depois de partires. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Pensei que nunca mais me sentiria completa. Lamento imenso. Então descobri que estava grávida. E estava aterrorizada, mas também feliz. Porque o Lucas me deu uma razão para continuar. Para ser forte. Para construir uma vida que valesse a pena ser vivida. Ela olhou para Ethan. Ele salvou-me. Quando tu me partiste, ele salvou-me. O rosto de Ethan desfez-se. Não sei como endireitar isto. Talvez não consigas. Talvez algumas coisas permaneçam quebradas. Então é isso? Simplesmente seguimos em frente? Fingimos que isto nunca aconteceu? Não sei. Naomi levantou-se. Olhou para a água. Passei 19 anos a convencer-me de que te odiava, que eras um erro, que estava melhor sem ti. Mas a verdade é, a sua voz falhou. A verdade é que eu também nunca deixei de te amar, e isso deixa-me zangada, porque não mereces o meu amor, não mereces nada de mim. Ethan pôs-se ao lado dela, sem tocar, apenas perto. Tens razão, não mereço. Mas o Lucas merece um pai, mesmo um que esteja 19 anos atrasado. Quero fazer parte da vida dele, se ele me deixar. Ele vai, eventualmente. Ele está magoado e confuso agora, mas também está curioso. Ele quer conhecer-te, mesmo que ainda não o admita. E quanto a ti? Perguntou Ethan baixinho. Tu queres-me na tua vida? Naomi fechou os olhos. Não sei. Preciso de tempo para perceber o que quero, o que consigo aguentar. Eu entendo. Mas não estou a dizer que não. Estou apenas a dizer ainda não. A esperança cintilou no rosto de Ethan. Posso esperar. Esperarei o tempo que precisares. Não faças promessas que não podes cumprir. Passei 19 anos a pagar por promessas quebradas. Acabei com isso. Se me disseres para esperar, eu esperarei. Para sempre, se for preciso. Ficaram em silêncio, a ver o pôr do sol. 2 pessoas partidas, 2 corações feridos. Talvez pudessem sarar, talvez não. Mas pela primeira vez em anos havia possibilidade. E por vezes, a possibilidade era suficiente. Nas 2 semanas seguintes, as coisas mudaram lentamente. Lucas encontrou-se com Ethan 2 vezes. Conversas curtas. Estranhas, mas honestas. Falaram sobre voar, sobre a vida, sobre nada de importante e tudo de importante ao mesmo tempo. Não era uma relação de pai e filho. Ainda não. Talvez nunca viesse a ser. Mas era um começo. Ethan não insistiu. Não tentou comprar a afeição de Lucas. Não fez grandes gestos. Ele apenas apareceu. Respondeu às perguntas com honestidade. Admitiu os seus erros. E lentamente, muito lentamente, Lucas começou a ceder. Uma noite, a campainha de Naomi tocou. Ela abriu e encontrou Ethan parado à porta, a segurar uma pequena caixa. — O que é isto? Perguntou ela. — Algo que te devia ter dado há 19 anos. Ela abriu a caixa. Lá dentro estava um velho distintivo da Força Aérea, o distintivo de Ethan dos seus dias de formação. Isto foi o meu passado, disse ele baixinho. Tudo o que eu era antes de cometer o maior erro da minha vida. Quero que o tenhas. Não como um presente, não como um suborno, apenas como um símbolo. Uma promessa de que já não estou a fugir, que estou aqui, por ti, pelo Lucas, pelo tempo que me deixares ficar. Naomi segurou o distintivo. Estava gasto, arranhado, velho, lindo. Ethan, não te estou a pedir em casamento, nem sequer para namorarmos. Estou apenas a pedir uma oportunidade, para provar que não sou o mesmo miúdo egoísta que te deixou,
para te mostrar que aprendi, que cresci, que tu e o Lucas são o meu futuro, se me quiseres. Ela olhou para ele, viu a esperança nos seus olhos. O medo, o amor, todas as mesmas emoções a agitarem-se dentro dela. Está bem, sussurrou ela. Está bem? Um dia de cada vez, sem promessas, sem expectativas, apenas ver o que acontece. Um sorriso rasgou-lhe o rosto, genuíno, brilhante, o sorriso por quem ela se tinha apaixonado 20 anos antes. Um dia de cada vez, repetiu ele. Consigo fazer isso. Ele não a beijou, não a abraçou, apenas apertou-lhe a mão suavemente. Então, ele partiu. E Naomi ficou na varanda, a segurar o distintivo dele, a sentir algo que não sentia há anos. Esperança. As semanas que se seguiram foram estranhas, incertas, como caminhar em terreno novo depois de um terremoto. Ethan permaneceu naquela localidade. Vendeu a sua mansão, que tinha no estrangeiro. Colocou a sua empresa nas mãos de executivos competentes. Deixou claro que a sua prioridade era agora aqui, com o Lucas, com a Naomi. Algumas pessoas chamaram-lhe louco. Os seus sócios de negócios disseram que estava a deitar a sua vida fora. Mas Ethan não se importava. Pela primeira vez em anos, estava a fazer escolhas com o coração em vez da cabeça. Alugou uma pequena casa perto da base aérea. Nada de extravagante. Apenas um lugar para chamar de lar enquanto descobria o que viria a seguir. Ele via o Lucas 3 vezes por semana. Iam tomar café. Passeavam pela base. Falavam sobre o que lhes viesse à cabeça. Por vezes, as conversas eram fáceis. Discutiam mecânica de voo ou faziam piadas sobre maus filmes de ação. Outras vezes, o silêncio instalava-se entre eles, pesado e desconfortável. Mas Ethan nunca pressionava, nunca exigia. Estava de aprender que ser pai não era sobre controlo, era sobre presença, sobre aparecer mesmo quando as coisas eram difíceis. Uma tarde, Lucas fez a pergunta que Ethan tanto temia. Por que é que a deixaste realmente? Sentaram-se num banco perto do hangar de treino. Jatos rugiam por cima. O som era familiar agora, confortante. Ethan respirou fundo. Tinha 23 anos. Tinha passado a vida inteira a tentar provar que valia alguma coisa. Os meus pais não tinham muito dinheiro. Tive 3 empregos para conseguir acabar a faculdade. Quando entrei para a Força Aérea, senti que finalmente tinha conseguido, que era alguém. Lucas ouviu em silêncio. Então esta startup ofereceu-me um cargo, salário enorme, opções de ações, uma oportunidade de fazer parte de algo revolucionário. E olhei para a minha vida, para o pequeno apartamento que partilhava com a tua mãe, para o futuro modesto que teríamos com um salário militar, e entrei em pânico. Pensaste que ela não era suficiente? Não. Ethan abanou a cabeça com firmeza. Pensei que eu não era suficiente. Pensei que se não agarrasse aquela oportunidade, seria sempre nada, que a tua mãe acabaria por perceber que podia arranjar melhor, que acordaria aos 40 anos e me arrependeria de não ter aproveitado a oportunidade. Então partiste. Então parti. E disse a mim mesmo que era a escolha certa, que voltaria assim que tivesse feito algo de mim, que ela esperaria, que o amor podia sobreviver à distância e ao tempo. Mas não conseguiu. Na verdade, conseguiu. Esse foi o problema. A voz de Ethan falhou. Amei-a todos os dias em que estive fora. Cada sucesso parecia vazio, porque ela não estava lá para o partilhar. E quando tentei voltar 6 meses depois, ela já tinha partido. Disse a mim mesmo que era o melhor, que talvez não estivéssemos destinados. Mas a verdade é, eu tinha demasiado medo de admitir que tinha feito a escolha errada. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: ela chorava muito quando eu era pequeno. Lembro-me. Ela deitava-me e eu ouvia-a no outro quarto. Tentava esconder, mas eu sabia. Eu sempre soube. A culpa abateu-se sobre Ethan. Lamento. Meu Deus, Lucas, lamento imenso. Eu costumava pensar que era minha culpa, que tinha feito algo de errado, que talvez se eu fosse melhor ela não estaria triste. Não. Ethan agarrou o ombro de Lucas. Tu nunca foste o problema. Tu foste a solução. Deste-lhe uma razão para continuar. Tu salvaste-a. Ela já me disse isso. Ela é forte, mais forte do que qualquer pessoa que eu conheça. É, porque teve de ser, porque eu não estava lá. Os olhos de Ethan ardiam. Não posso mudar o passado. Não posso recuperar os anos que perdi. Mas preciso que saibas.
Se eu soubesse de ti, teria voltado. Talvez não de imediato. Talvez tivesse tentado que o trabalho funcionasse primeiro, mas, eventualmente, ter-vos-ia escolhido a vós, a ambos, acima de tudo. Como é que sei que isso é verdade? Porque estou a escolher-vos agora. Vendi a minha casa, deixei a minha empresa, afastei-me de tudo o que construí, não porque queira mérito, não porque ache que isso apague os meus erros, mas porque tu e a tua mãe são as únicas coisas que importam, as únicas coisas que sempre importaram. Lucas estudou-o, aqueles olhos familiares, os seus olhos, procurando a verdade. Quero acreditar em ti, disse Lucas baixinho, mas é difícil. Tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida estava errado, sobre quem eu sou, de onde venho, e ainda estou a descobrir como lidar com isso. Toma todo o tempo que precisares. Não vou a lado nenhum. E se eu nunca te vir como meu pai? E se formos apenas duas pessoas que partilham o mesmo ADN? A pergunta doeu, mas Ethan compreendeu-a. Então é isso que seremos. Não preciso de um título, não preciso de nada, exceto da oportunidade de te conhecer, de fazer parte da tua vida da forma que me deixares. Lucas acenou lentamente. Está bem, consigo lidar com isso. Não era perdão, ainda não, mas era aceitação. E por agora, isso era suficiente. A jornada de Naomi era mais difícil. Ela via Ethan regularmente agora. Ele passava para tomar café, ajudava nos trabalhos de jardinagem, juntava-se a ela e a Lucas para jantar uma vez por semana. Era doméstico, normal, quase confortável, mas cada vez que olhava para ele, lembrava-se. Lembrava-se da dor, da solidão, das noites em que chorava até adormecer, a perguntar-se por que é que não era suficiente. A dona Green notou a sua luta. Estás a agarrar-te a essa mágoa como um escudo, minha filha. Estavam sentadas na varanda da dona Green a beber chá de tilha. Lucas estava no treino. Ethan estava na casa que tinha alugado. Eram só elas. Tenho de me proteger, disse Naomi. De quê? Ele já te mostrou quem é agora. Um homem que cometeu erros e está a tentar corrigi-los. E se ele partir de novo? E se não partir? A dona Green pegou-lhe na mão. O medo mantém-te segura, minha querida, mas também te mantém solitária. É isso que realmente queres? Já não sei o que quero. Sim, sabes. Estás apenas com medo de o admitir. Naomi fechou os olhos. Quero o que tínhamos antes, quando éramos jovens e apaixonados e estúpidos o suficiente para pensar que duraria para sempre. Mas não posso ter isso. Aconteceu demasiado. Passou demasiado tempo. Então constrói algo novo, algo melhor, algo que leve em conta a dor, os anos e o crescimento. Não sei se consigo. Só há uma maneira de descobrir. Naquela noite, Naomi sentou-se na sua varanda, sozinha com os seus pensamentos, os seus medos, as suas esperanças. Ela passara 19 anos a ser forte, a ser independente, a provar que não precisava de ninguém. Mas a verdade era, ela estava cansada, cansada de estar sozinha, cansada de carregar tudo sozinha, cansada de fingir que o seu coração não tinha voltado à vida no momento em que Ethan reentrou no seu mundo. Ela tirou o telemóvel, olhou para o número dele, então ligou. Ele atendeu ao primeiro toque. Naomi, está tudo bem? Podes vir cá. Agora? Sim, por favor. Estarei aí em 10 minutos. Ele chegou em 8, ainda de calças de fato de treino e t-shirt, cabelo despenteado, claramente preocupado. O que se passa? Perguntou ele à porta. Nada se passa de errado. Eu apenas... Ela fez uma pausa. Preciso de falar contigo. Sentaram-se na sala de estar dela, a mesma sala onde ela lhe tinha gritado semanas antes, onde tudo se tinha desfeito. Tenho andado a pensar, disse ela lentamente, sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que poderá acontecer a seguir. Ethan esperou, paciente, dando-lhe espaço. Tu magoaste-me, mais do que alguma vez fui magoada na minha vida, e parte de mim carregará sempre isso. A memória de tu teres partido, a dor de criar o Lucas sozinha, tudo isso, eu sei, e passarei o resto da minha vida a compensar-te por isso, se me deixares. Mas a questão é, eu também te magoei, por não te ter contado sobre o Lucas, por te tirar 19 anos que nunca poderás recuperar, por tomar uma decisão que não era apenas minha para tomar. Estavas a proteger-te a ti mesma, e a ele, talvez, mas ainda assim foi errado. E lamento sinceramente por isso. Eu perdoo-te.
disse Ethan baixinho. Perdoei-te no momento em que entendi por que o fizeste. Mesmo que eu te tenha tirado o teu filho, tu não o tiraste. Tu criaste-o, deste-lhe vida e amor e tudo o que ele precisava para se tornar na pessoa incrível que é. Sim, eu queria ter estado lá. Meu Deus, queria isso todos os dias. Mas também sei, se eu tivesse estado lá como o miúdo egoísta e ambicioso que era aos 23 anos, provavelmente teria estragado tudo. Tu deste-lhe estabilidade, segurança, uma infância livre de um pai que não estava preparado. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Naomi. Estás a dar-me demasiado crédito. Não, estou a dar-te exatamente o crédito que mereces. Ele aproximou-se, sem tocar, apenas perto. És uma mãe incrível, uma mulher incrível. E passei 19 anos a tentar encontrar alguém como tu, a tentar preencher o vazio que deixaste, mas ninguém conseguiu, porque só há uma tu, e eu fui estúpido o suficiente para te deixar ir. Ethan, amo-te, Naomi. Amava-te então, amo-te agora, e amar-te-ei pelo resto da minha vida, quer me ames de volta ou não, quer me deis outra oportunidade ou não, isso não vai mudar. Ela olhou para ele, olhou o mesmo, para o homem que ele se tinha tornado, a humildade nos seus olhos, a doçura na sua voz, a maneira como ele olhava para ela como se ela fosse o seu mundo inteiro. Ele não era o rapaz que a tinha deixado, era alguém novo, alguém que tinha aprendido, que tinha crescido, alguém que tinha voltado. Eu também te amo, sussurrou ela. Nunca parei, mesmo quando te odiava, mesmo quando tentei seguir em frente. Amei-te através de tudo isso. A respiração de Ethan prendeu-se. Amas? Amo. E isso aterroriza-me. Por que e se isto não funcionar? E se tentarmos e falharmos e eu te perder tudo de novo? Então falhamos. E vai doer, mas pelo menos teremos tentado. Pelo menos saberemos que demos tudo o que tínhamos. Ele pegou nas mãos dela. Não estou a prometer perfeição. Não estou a prometer que será fácil. Mas prometo que nunca mais te deixarei. Aconteça o que acontecer, por mais difíceis que as coisas fiquem. Estou aqui, por ti, pelo Lucas, pelo que vier a seguir. Um dia de cada vez, disse ela suavemente. É tudo o que posso prometer. Um dia de cada vez é perfeito. Ele puxou-a para perto. Ela deixou-se afundar nos seus braços, no calor que lhe tinha feito falta durante 19 anos. Não se beijaram. Ainda não. Havia ainda muito para processar, muito para curar, mas abraçaram-se. Duas pessoas partidas a encontrar o caminho de volta uma para a outra, e pela primeira vez em anos, Naomi sentiu-se completa. 3 meses passaram. Lucas completou a sua formação. Aceitou a sua colocação, seria destacado para uma base nos Açores a partir do outono. A notícia atingiu Naomi com força. O seu bebê, o seu filho, o seu mundo inteiro, a partir. Mas essa era a vida. Esse era o crescimento. Ethan estava lá quando ela chorou por isso. Abraçou-a enquanto ela processava a realidade de um ninho vazio. Ele está pronto, disse Ethan suavemente. Tu criaste-o para voar. Agora tens de o deixar. Eu sei. É só difícil. É. Mas nós vamos visitá-lo. E ele voltará para casa. E não vai desaparecer. Apenas vai abrir as suas asas. O nós naquela frase não lhe passou despercebido. Eles estavam a namorar oficialmente há 2 meses. Nada apressado, nada forçado. Apenas jantares e filmes e longas caminhadas onde falavam sobre tudo e nada. Era diferente de antes. Mais calmo, mais maduro. Mas também era mais profundo, mais rico. Construído, na verdade, em vez da paixão juvenil. Lucas aprovou, mais ou menos. Ele ainda estava a adaptar-se a ver a mãe com alguém, com o seu pai, mas estava a tentar. Desde que te trate bem, disse Lucas uma noite. Desde que te faça feliz. Ele faz. Então, suponho que consigo lidar com isso. Não era um apoio entusiástico, mas era algo. 6 meses após a cerimônia de formatura, Ethan levou Naomi à base aérea, o mesmo lugar onde tudo se tinha desfeito, onde tinham discutido e chorado e quase se tinham destruído um ao outro. Agora era o pôr do sol. O céu estava pintado de rosa e laranja. Os jatos repousavam em silêncio na pista. Por que estamos aqui? Perguntou Naomi. Porque foi aqui que tudo mudou. Onde te encontrei de novo? Encontrei o Lucas. Encontrei-me a mim mesmo. Ele virou-se para a encarar. E eu queria voltar aqui.
para substituir as más memórias por boas. Ethan, ele tirou algo do bolso. Não um anel, ainda não. Eles tinham falado sobre isso, sobre ir com calma, sobre não se apressarem para nada para o qual não estivessem prontos. Em vez disso, estendeu o seu velho distintivo da Força Aérea, o mesmo que lhe tinha dado meses antes. Isto foi o meu passado, disse ele. Tudo o que eu era antes de cometer o meu maior erro. Deito como uma promessa, um símbolo de que já não estava a fugir. Lembro-me, agora quero dar-te outra coisa. Ele tirou um segundo distintivo, mais novo, mais brilhante. Este é do Lucas, as suas asas oficiais de piloto. Ele deu-mas na semana passada. Disse que queria que eu as tivesse, como pai, como família. Os olhos de Naomi encheram-se de lágrimas. Ele fez? Fez. E quero que as tenhas também. Não para substituir as tuas, mas para as acrescentar, porque o Lucas é o nosso filho, o nosso passado e o nosso futuro. E quero que nós, tu e eu, sigamos em frente juntos, levando-o conosco, levando tudo o que construímos, tudo o que sobrevivemos. Ele pegou nas mãos dela. Naomi Bennett, não te estou a pedir em casamento, ainda não, mas estou a pedir-te que construas uma vida comigo, uma vida real, não perfeita, não fácil, mas honesta, verdadeira, cheia de amor e erros e crescimento e segundas oportunidades. Ela olhou para os distintivos, para o rosto dele, para o pôr do sol atrás dele, para o futuro que se estendia à frente deles. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero isso. Ele sorriu, aquele sorriso lindo, genuíno, e puxou-a para perto. Desta vez beijaram-se, suave, terno, cheio de promessas. O beijo de duas pessoas que tinham perdido tudo e reencontrado o caminho. O beijo do perdão, da esperança, do amor que se recusava a morrer. Quando se separaram, Naomi estava a chorar, lágrimas de felicidade desta vez. Não consigo acreditar que isto é real, disse ela. É real. Nós somos reais. E nunca mais te vou largar. Ainda bem, porque eu também nunca mais te vou largar. Ficaram ali enquanto o sol se punha. Duas pessoas. Um amor. Uma vida inteira pela frente. E pela primeira vez em 19 anos tudo parecia certo. Um ano depois, Lucas estava na praça de armas, no seu uniforme de gala. Tinha sido promovido, reconhecido pela excelência. Estava a fazer um nome para si na Força Aérea Portuguesa. E os pais estavam lá para ver. Ambos. Naomi vestia um simples vestido azul. O cabelo natural emoldurava-lhe o rosto. Parecia feliz, em paz, mais bonita do que nunca. Ethan estava ao lado dela, de fato. Não era caro. Não era vistoso. Apenas elegante. O braço envolvia-lhe a cintura. Os olhos nunca a deixavam, exceto para observar o filho. Tinham casado há 3 meses. Uma cerimônia pequena. Apenas a família e amigos próximos. A senhora Green chorou durante tudo. O coronel Harris levou Naomi ao altar. Não era um conto de fadas, mas era real. E isso tornava-o melhor. Lucas terminou a cerimônia. Quando desceu, caminhou diretamente para eles. Abraçou a mãe primeiro, forte e demorado. Amo-te, mãe. Eu também te amo, meu querido. Tenho tanto orgulho em ti. Depois virou-se para Ethan. Estendeu a mão. Ethan apertou-a, mas Lucas puxou-o para um abraço em vez disso. Obrigado por teres aparecido, pai. A palavra pai atingiu Ethan como uma descarga elétrica. Esperara 1 ano para se a ouvir. Dissera a si mesmo que talvez nunca a ouvisse, mas ali estava, simples, honesta, conquistada. Sempre, disse Ethan, com a voz embargada. Eu estarei sempre presente. Ficaram ali juntos, os 3. Uma família que tinha sido quebrada e refeita, que tinha sobrevivido à dor, a segredos e ao tempo. Jornalistas estavam por perto, mas desta vez eram respeitosos. A história tinha mudado. Já não era um escândalo, era redenção. Um repórter chamou. Senhor Ward, como se sente ao ver o seu filho a ter sucesso? Ethan olhou para Lucas, depois para Naomi, depois de volta para o repórter. Sinto que finalmente aterrei, disse ele simplesmente. Depois de 19 anos em queda, finalmente encontrei chão firme. E a senhora Ward? O repórter virou-se para Naomi. Alguma palavra para pessoas a passar por lutas semelhantes? Naomi pensou por um momento. Depois disse, o amor não é destruído pelo tempo, nem por erros, nem pelo orgulho. Ele sobrevive, ele espera.
E quando estamos prontos, quando somos corajosos o suficiente para o enfrentar, ele dá-nos as boas-vindas à casa. Um belo sentimento, disse o repórter. Uma última pergunta. O que se segue para a vossa família? Lucas sorriu. Mais voos para mim, pelo menos. Naomi riu. Mais noites tranquilas, mais jantares em família, mais normalidade, mais de tudo, acrescentou Ethan suavemente, olhando para a esposa. Desde que estejamos juntos. Os repórteres seguiram para outras famílias, outras histórias. Mas Ethan, Naomi e Lucas permaneceram onde estavam, a ver os jatos a passar por cima, a ouvir o rugido dos motores, a sentir o sol nos seus rostos. Lembram-te de virmos aqui quando eu era pequeno? Perguntou Lucas à mãe. Tu trazias lanches e ficávamos horas a ver os aviões. Lembro-me. Fazias 1 milhão de perguntas. E tu respondias a todas elas. Lucas sorriu. As melhores memórias da minha infância. As minhas também. Ethan ouvia. Desejava ter estado lá, mas também grato pela oportunidade que tinha agora. Um jato rasgou o céu acima deles. Lindo, poderoso, livre. Naomi pegou na mão de Ethan. Ele apertou-a de volta. Finalmente aterramos, sussurrou ele para ela. Ela olhou para ele, olhos brilhantes com lágrimas e alegria. Não, desta vez estamos a voar. E ela tinha razão, porque o amor não era sobre permanecer em terra. Era sobre ter alguém com quem voar, alguém para te apanhar quando caías, alguém para celebrar as alturas e enfrentar as tempestades. Tinham recebido uma segunda oportunidade, um presente raro, e não o iriam desperdiçar. Enquanto se afastavam da cerimônia, Lucas entre eles a falar animadamente sobre a sua próxima missão, Ethan percebeu algo. O sucesso não era medido em dinheiro, conquistas ou fama. Era medido em momentos como este, no calor da mão da sua esposa, no som do riso do seu filho, na beleza simples e comum de uma família que se recusava a permanecer desfeita. Passara metade da vida a construir um império, mas o seu verdadeiro legado caminhava ao lado dele, de carne e osso, amor e sacrifício, perdão e esperança. Algumas viagens demoravam 19 anos, alguns erros levavam décadas a corrigir, mas quando finalmente chegavas ao lugar onde deverias estar, com as pessoas que deverias amar, cada passo doloroso valia a pena. O sol descia mais, o céu tingia-se de dourado, e 3 pessoas, outrora perdidas, agora encontradas, caminhavam juntas para o seu futuro, não perfeitas, não sem cicatrizes, mas inteiras, finalmente, maravilhosamente inteiras. 2 anos depois, numa noite quente de verão, Ethan estava sentado no seu alpendre, não na mansão da linha de Cascais, nem na suíte do hotel, apenas uma casa simples com um baloiço no alpendre e vista para um aeródromo ali perto. Naomi sentou-se ao seu lado, com a cabeça no ombro dele. Lá dentro ouviam risos. Lucas estava de visita com a namorada, uma mulher inteligente e divertida que conhecera na sua base. A senhora Green também estava lá, a ensinar a rapariga como fazer as suas famosas broas. Consegues acreditar que esta é a nossa vida? Perguntou Naomi calmamente. Às vezes acordo e penso que estou a sonhar. Eu também. Ficaram em silêncio confortável, a ver o pôr do sol, a ouvir os sons da família lá dentro. Alguma vez te arrependes? Perguntou Ethan. De tudo o que aconteceu? Da dor? Dos anos separados? Naomi pensou nisso. Realmente pensou nisso. Não, disse ela finalmente. Arrependo-me da mágoa, da solidão, das lágrimas, mas não me arrependo da jornada, porque ela levou-nos até aqui, até este alpendre, até esta família, até esta vida, mesmo que tenha demorado 19 anos, especialmente por ter demorado 19 anos. Precisávamos desse tempo para crescer, para aprender, para nos tornarmos as pessoas que realmente podiam fazer isto funcionar. Ela levantou a cabeça para o olhar. Não estávamos prontos antes, mas estamos prontos agora. Ele beijou-a suavemente. Eu amo-te. Eu também te amo. Lucas apareceu na porta. Mãe, a Raquel quer saber se lhe podes ensinar a tua receita de bolinhos. Naomi riu. Estou a ir. Ela entrou, a sua voz misturando-se com as outras. Feliz. Em casa. Ethan ficou no alpendre por mais um momento, a olhar para o céu, para as estrelas que começavam a aparecer. Pensou no jovem que tinha sido, ambicioso, egoísta, convencido de que o sucesso significava riqueza e fama,
Estivera tão enganado. O verdadeiro sucesso era isto: amor, família, conexão, propósito. Tudo o que procurara estivera ali o tempo todo. Numa vila pacata, numa casa modesta, nos braços de uma mulher que nunca deixara de acreditar nele, mesmo quando ele deixara de acreditar em si mesmo. Pai, chamou Lucas, vens. A Raquel está prestes a envergonhar-se a tentar fazer os bolinhos e tu não queres perder. Pai, ele ainda não estava habituado a ouvir. Ainda lhe apertava o coração todas as vezes. Estou a ir, respondeu ele. Ele entrou. Para o calor, para o barulho, para o belo, desorganizado, perfeito caos da família. E enquanto abraçava Naomi na cozinha, enquanto Lucas contava uma piada horrível que fazia todos gemerem, enquanto a senhora Green os ralhava a todos por fazerem confusão, Ethan sabia. Estava finalmente em casa, não apenas num lugar, mas numa vida, num amor, numa família. Depois de 19 anos em queda, ele tinha finalmente aterrado. E era mais bonito do que alguma vez imaginara. Fim.